Bem-vindo a mais um episódio do ADV Boss Podcast. Um podcast para quem é jovem, quem é velho, mete o pé. Tô brincando. Ó, estou aqui hoje com duas pessoas que são da mesma área, o direito criminal. Por algum motivo, eu fico chamando criminalista pro meu podcast, porque já é o terceiro, né? Porque agora são duas pessoas, né? Então, eu quero dar as boas-vindas ao doutor Júnior Dantas e o doutor Renan Lourenço. Obrigado por ter vindo. Júnior, posso te chamar de Juninho? Pode, fica à vontade. Renan, eu vou ter que te chamar de Renan. Não tem... Pode me chamar de Rê. Tá de sacanagem, pô. Já começou. Moleque é dos nossos, moleque é dos nossos. Já começou bem. Ó, hoje acabou o episódio por aqui. Obrigado. Larga o like aí, valeu. Ô, Juninho, vou começar com o Juninho. O Juninho, a gente teve uma felicidade recente, o Renan. Eu trabalho em Cubatão, meu escritório é em Cubatão, apesar de eu morar aqui em Santos. E eu vivi em Cubatão lá até os meus 13 anos de idade. Depois eu mudei pra cá. E aí eu saí do Fórum Trabalhista, fui na OAB, tava passando, vou falar com o presidente aqui. Quando cheguei lá, tava o Juninho conversando com o presidente. Eu falei, caramba, mano, aí porque o Juninho estudou comigo há 1000 anos atrás. Na época do Nóbrega, se eu não me engano. Isso. Não sei se foi Nóbrega, Ortega. Foi no Nóbrega. Foi Nóbrega, né? Nóbrega. E aí eu falei, caramba, Sexta série, salvo engano. Aí eu tava tentando lembrar o nome, porque a fisionomia, o rosto, a cara, não mudou nada. Não mudou absolutamente nada. E aí eu descobri que ele era advogado, velho. E aí, Juninho, eu quero saber, mano, como é que tu virou advogado? De onde que surgiu o sonho? Sempre quis ser? Por que você foi virar advogado? Cara, primeiro a gente pode começar falando da nossa amizade lá de trás, Muito como a gente tempo se atrás, conheceu, né? Putz. Então tem bastante tempo aí, você deu uma sumida, até morou fora do país, né? Morei fora, voltei, fiquei calvo. A idade, coisa da idade. Loucura. Mas, mano, conheci ele bastante tempo já. E foi até uma surpresa pra mim te ver na OAB. Lá, saber que você também é um amigo de profissão, né? Um amigo de longa data e um amigo de profissão. Fiquei super feliz, né? E essa reaproximação nossa aí é muito importante, porque... Cara, mais de 15 anos, eu acho, sem se ver. Ah, isso aí. Sem se falar. Sem se ver Sem e sem se se ver, falar. sem se ver. E a fisionomia Sem não ter mudou? Não, sem bom, eu ter acho que ele contato. tu não me reconheceria, eu acho. Não, te reconheceria de Porque longe. Não, ele mudou absolutamente nada. Não, O Juninho não mudou nada. não tem como. Quando você entrou, eu falei, caraca, o Gabriel. Mas legal, logo de cara você já me reconheceu também. Mas vamos lá. Falando do início aí, por que eu virei advogado? Na verdade, eu não entrei na advocacia diretamente, eu entrei na engenharia, né? Eu trabalhava como operador de processos químicos, trabalhei aí na Stout, na Ultracargo, trabalhei... Na Ultracargo eu fiz processo seletivo, fiquei um tempo, mas não cheguei a atuar de fato. Fui também para a Dalquímica, na Vale Fertilizantes. E aí eu falei assim, já que eu estou na área da química, eu vou fazer engenharia, que era o mais próximo ali da área. E comecei na engenharia, fiz 2 anos de engenharia. Não gostei. A Vale mudou, vendeu a unidade para a Yara e eu acabei ficando perdido. Falei, cara, já não faço o que gosto. Sim. Né? Então, vou fazer o que eu gosto. Tranquei a faculdade e mudei pro direito. E aí desandou. Conseguimos se Tu formar. eu quero puxar um negócio aqui, que eu até anotei aqui. Você colocou uma frase na tua bio que significa assim, nenhum filho de ou conhecido do. O que você quer dizer com essa frase aí, velho? Eu sei o que significa, mas eu quero que você explique aí. Cara, assim, essa frase ela é muito impactante para mim. Ela faz parte da minha vida. Porque, geralmente, quando a gente pensa, até perguntei pro Renan aqui se ele tinha algum familiar advogado, porque geralmente é hereditário. Vem de família, alguém incentiva ali. Então, é bem legal quando tu vê uma pessoa que saiu de baixo, né? Como eu sempre fui criado, nascido na periferia. Você me conhece de muito tempo. Minha mãe é uma pessoa muito humilde, não tive pai, né? Tenho 2 irmãs. Minha mãe é auxiliar de faxina até hoje. Então, não tinha condições de me manter numa faculdade, de pagar uma faculdade. Eu sou bolsista, né? Com muito orgulho. Sou a favor das cotas raciais, porque eu sou filho do ProUni, sabe? Então, eu dou muito valor para isso, porque eu cheguei até aqui por conta dos acessos que eu tive e oportunidades que tive que outras pessoas não têm. Foi a primeira pessoa a ter graduação na família? Fui a primeira pessoa a ter graduação na família. Legal, velho. Legal. O orgulho da família. Eu sou o caçula da minha mãe, eu tenho mais 2 irmãs, eu sou o caçula. Então, pensa na felicidade. Cara, né? eu lembro do Juninho, que eu ia na casa dele lá. Cara, lá eu não sei... É que também o público também vai pro YouTube, vai de tudo que é canto, né? Mas assim, lá no Casqueiro, antigamente... Os predinhos só tinha os predinhos. Sim. Não tinha igual agora. Acho que tem o Rubens Lara. Não tinha os outros prédios. E aí, eu morava ali perto do SESI, né?
Bicho, a gente, pra cortar caminho, a gente passava pelo aquele murão, lembra? É. Meu irmão, a gente andava, acho que, sei lá, uns 100 metros, 150 metros em cima do muro, pra ir lá na casa dele, ele pra vir na minha. Era uma época boa, velho. E realmente, isso eu fiquei muito feliz, cara, quando eu descobri que você era advogado. Só não gostei da área, pô. Virar criminalista, pô. Não, Aí tu errou demais, pô. Mas brincadeiras à parte. Renan, cara, por que você escolheu o direito, cara? Por que você foi fazer faculdade de direito? Por que você escolheu essa área? Cara, Fala pra nós aí. Primeiramente, uma boa noite. Ô, rapidão, ele ficou me intimando aqui, que ele chegou... Ah, tu é do jiu-jitsu, que faixa que tu é? Chegou me intimando, fala tu. Ele chegou- ficou... senti Mas algo beleza, pessoal, agora eu vou botar senti ele na algo saia justa pessoal aqui aí. agora. Vai, fala aí. Depois a gente marca um rola. Chamando o cara de rei e marcão rola, amigão. Bom, eu tô um pouco sem palavras, é um grande momento, uma grande oportunidade da gente estar aqui podendo conversar, compartilhar histórias. E eu julgo que esse momento é até mais difícil do que sustentar oralmente. Caramba, A hein? gente é um desembargador, porque ali a gente tem tese. Pode Aqui é crer. uma conversa, e essa Sim. conversa ela vai ser delineada, né, através do que a gente bem estruturar aqui. E, na verdade, eu falo que eu sou um seguidor de Jesus. Por que a advocacia, o direito me seguiu? Porque eu sou um seguidor de Jesus. E por que eu falo que eu sou seguidor de Jesus? Teve um dia que eu tava sem propósito, eu não sabia o que fazer, não sabia para onde seguir. Trabalhava num buffet e lá eu tava voltando do trabalho, né, de um dia bem cansativo. Eu já sou coroa, gente, pra vocês que não entendem. Tenho 24 anos, mas acho que eu já sou coroa. Hoje eu descobri que água Rodou com sem gás... óleo, rodou sem óleo. Novo, Rodou sem vinho óleo. novo, Que vinho água novo. com gás é bom, hein? E eu tava voltando desse dia com o celular descarregado, porque eu fiquei, né, trabalhando. E passando em uma viela um pouco escura, eu tava já voltando do trabalho, de bicicleta, quando alguns policiais me enquadraram. Meu celular tava descarregado, então eu não conseguia mostrar pra eles que meu Documento. celular, né, evidentemente era meu. E ali, eu tava numa rua, numa viela escura, ali eu fui zoado, eu fui agredido. E eu pensei, pô, eu tô trabalhando, eu tô voltando do meu trabalho, de um dia bem cansativo, por que eu tenho que passar por isso? Mas ali foi quando Deus, Jesus, ele tocou no meu coração e falou, bom, você tem um propósito. E nesses dias foi se passando, eu quero seguir alguma coisa, eu tava saindo do ensino médio, eu quero seguir alguma coisa, eu quero buscar justiça sobre isso que aconteceu comigo. Um primo meu foi preso. E um primo meu foi preso, não é história montada. Ele foi preso porque ele mora numa zona periférica, ele tava passando por lá e alguns policiais o levaram em conjunto com os traficantes do local. Isso ele passou mais de 7 anos preso. Essa revolta, eu não digo nem revolta, mas essa construção fez eu me tornar quem eu sou. E durante a faculdade eu trabalhava também em barraca de praia, foi um momento de muita construção até eu chegar no direito propriamente. E aí, ali ele é bastante Carnelucci, não sei se vocês conhecem. Tu é velho mesmo, hein? Não sei nem o que é isso. Francesco Carnelucci, é o pai... Não. Assim, eu entendi. sim, Claro, sim. entendi. Eu achei que é fosse... o pai da advocacia. Tá, eu achei que fosse um cara assim, né? Pô, eu falei, entendi. E ali tem uma frase que me tocou bastante, que ele fala no capítulo 2 Advogados. Ele diz que Jesus, ele se juntou com Judas, ele se juntou com as pessoas que estavam contra propriamente ele, mas ele era a última opção dessas pessoas. Por mais que eles não acreditassem, Jesus remia os pecados dele. E ali me tocou, ali entrou na minha alma, eu falei, eu preciso ser a última opção, sabe, para a pessoa. Eu preciso ser aquela pessoa que vai mostrar que realmente ela cometeu ou não cometeu. E caso ela não cometa, ela não tem que passar por uma punição que não veio, que veio através de uma pessoa diversa ou de um achismo. Todo esse momento, toda essa construção fez eu me tornar, e eu busco todos os dias me tornar uma pessoa melhor. E deixa eu te fazer uma pergunta pra vocês dois, né? Claro. Existe muito erro judicial na questão de prisão? Demais. De assim, né? não Acho ter que o prova Renan- direito, não Ah. ter... E prender assim sem... Cara, o processo criminal, ele é muito complicado. Porque, assim, eu vou te falar uma história até interessante que você falou aí do seu familiar. Vou te falar uma história interessante que aconteceu com uns amigos meus, tá? A gente tava voltando de uma festa e eles voltaram de moto e eu voltei com o carro atrás. Eu tava de carro e eles estavam de moto. E a gente se distanciou um pouco. Quando eu passei perto ali do Bolsão, ali, quem é de Cubatão sabe, pela rodovia ali. Quando eu passei perto do Bolsão, a rodoviária tinham parado eles. Eram 2 negros, em cima de uma moto, em cima de uma bis, né? Padrão aí, né? Pra polícia e um padrão de suspeita. Quando eu passei, estavam agredindo eles. Eu não entendi. Sabia que se eu parasse ali de imediato, isso ia voltar contra mim. O que eu fiz? Eu entrei pra dentro do Bolsão, entrei pra dentro do bairro, deixei o meu carro e voltei a pé.
Quando eu voltei a pé, eu perguntei para os policiais o que estava acontecendo ali. E olha só que engraçado. Ele falou assim, você é advogado deles? Você veio defender? Eu falei, eu não sou advogado, sou amigo deles, mas eu quero saber por que vocês estão batendo nele. Eu estava com eles agora há pouco e sei que eles não estavam fazendo nada. Ele falou assim, não, você é advogado? Eu falei, não sou advogado, eu sou amigo deles. Ele falou, não, você está querendo defender. Eu falei, então, se você está falando que eu sou advogado, eu sou advogado. Ele falou, então você está preso. E ele me deu um rapa, eu caí no chão e fiquei preso junto com eles. Caramba, cara. Fui pra delegacia, algemado, junto com os dois. Tu era estudante já ou isso foi antes? Eu era estudante, eu tava no primeiro semestre do direito. Caramba, Podia ter velho. da carteirada, né? Aquilo Sou foi da advogado já. carteirada? Não dei. Foi da Podia ter carteirada? dado. Não, imagina a resenha que isso não deu entre meus amigos ali no bairro. Pô, Olha lá, teu Ju- amigo estudante de direito vai me ajudar. Foi preso típico, junto. típico, Tomou um rabo e foi preso. típico. Estudante de direito, quer ser advogado, foi tentar dar carteirada e foi preso junto. Chegou na delegacia, minha mãe tranquilaça, conhece o filho que Conhece, tem, sabe o que fez nada? conhece o filho que tem. Filho, o que aconteceu? Eu falei, mãe, aconteceu isso, você estava batendo. Ela falou, filho, eu sabia. Quando me falaram que você estava na delegacia, eu sabia que não era por coisa errada. Eu sabia que você foi defender alguém e você tá aqui por causa disso. Então, assim, é uma história interessante, meus amigos. Eles não ficam... Esses caras, o quê? Ficou na delegacia? Não, eu fui liberado no mesmo dia. Os dois foi para audiência de custódia, acabou saindo na audiência de custódia, porque realmente não tinha nenhum flagrante com eles. E por que nunca... Desculpa, eu sou bem... Cara, o que eu sei de direito penal foi pra fazer a OAB e eu zerei a prova de direito penal. Então eu não sei nada. Já dá pra ver o parâmetro. Não sei nada. Cara, como é que funciona? Por que tu foi liberado e teus amigos não? Porque o que a polícia alegou para eles não foi o que tinha alegado para mim. Para mim, ali eles colocaram como desacato, né? Desacato não é um crime praticado com grave ameaça, não é isso, doutor? Não é um crime praticado com grave ameaça, então é um crime de menor potencial ofensivo. Um crime de menor potencial ofensivo, muito dificilmente você vai preso, Entendi. né? Tem algumas medidas ali cautelares antes dos finalmente de você ser preso que dá para você fazer e tentar aliviar. E já meus amigos não tiveram essa sorte, foram pegos ali, tentaram colocar algumas coisas neles ali, implantaram um simulacro, dizendo que eles estavam armados, que dava a devida suspeita para ser abordado, só que realmente não estava e foi comprovado isso e eles foram liberados. E aí ficou o quê? Um dia preso, 2? Porque Eles- eu sei que a audiência de custódia é algo bem rápido, né? Tem que 24 horas. Ela tem 24 horas para acontecer, Pô, então mas aí no caso é no todo- outro dia. Todo Eles- o abalo que tem aí psicológico na pessoa. Ah, com certeza, E né? existe algum tipo de indenização contra o... Devo até existir, né? Precatório, Na verdade, mas... eu tenho 2 casos de prisão ilegal que eu tô entrando com uma ação de dano moral contra a Fazenda Pública, que representa, né, o Estado propriamente. Porque, pô, imagina, a pessoa vai Vai presa... pra precatório também? Vai pra precatório. Cara, precatório você não recebe, né? Ou RPV, né? Se for pequenininho. Aí Mas- já o doutor pode falar melhor, né? Ó, mas se precisar, eu conheço uma empresa que compra precatória. Então pode te ajudar. Então, assim, cara, porque, pô, imagina, a pessoa fica presa ali. Não vou dizer que... Não vou falar que um dia, 24 horas é pouco tempo, porque eu nunca fiquei preso, né? Então eu não posso falar. E outra, é uma prisão, né? Você não tá ali de lazer. Então, assim, o abalo que isso gera pra pessoa e toda a indignação de você ser preso injustamente e ainda não volta. Vai ficar 2, 3 dias ali, um dia que seja. Bicho, não vai voltar mais. Tu perdeu aquele dia, né? Sem função nenhuma. Por conta de uma condição de racismo estrutural, né? Por conta da raça. Cara, então assim, não faz sentido nenhum isso. Não faz sentido nenhum. Tu já, além desse fato que você falou, tu já presenciou alguma situação assim? Né? O cliente teu de... Eu posso até falar de um caso que eu atuei, absolvi, e propriamente já foi amplamente divulgado em vários canais. A Tribuna, vixi, saiu no tá dando pernada, que é famoso. Não, Aí, pô. caramba. Não, é porque eu posso citar o caso em si, né? O nome da pessoa. Cara, Deixa o rei, deixa o rei, deixa o rei. O cara aí, pô, todo Deixa o errado. rei, deixa o rei, deixa o rei. Saiu no Ministério Público do Mato Grosso do Sul para eles estudarem, os próprios promotores. Foi um caso do Iago. E o caso do Iago, ele repercutiu bastante no seguinte sentido. Até que ponto a fé pública do que o policial atesta no boletim de ocorrência é verídico? Isso aí, sobre fé pública e toda essa veracidade, já foi sopesado na época da ditadura. Essa é uma tese de direito administrativo, não tinha que ser sopesado no direito penal. O direito penal não é com base nesses indícios, é com base em provas formais. E aí esse meu cliente, ele tinha ido comprar uma marmita numa periferia de São Vicente. Ele estava com R$21, um cartão da Marisa e, salvo engano, o celular dele. Só que nesse local que ele foi comprar a marmita, perto, é uma biqueira de tráfico.
Os policiais entraram nessa biqueira e supostamente falaram que ele estava com uma sacola e essa sacola continha entorpecente. Foi preso e aí foi feita a audiência de custódia e a prisão preventiva foi decretada e eu fui constituído. Só que muito me estressava de ver que não tinha outras provas, que não tinha outra condição. Como é que pode uma pessoa ser presa com esses indícios? Ele estava com uma sacola e essa sacola tinha entorpecente, sem ter foto, sem ter câmera corporal. E aí eu conversando com ele, ele falou, doutor, eu tô preso injustamente aqui, eu tenho uma filha. Doutor, eu só fui comprar uma marmita. E aquilo ficou pesando no meu coração e eu ia pra casa, não conseguia pensar direito até que eu busquei uma forma. Eu tenho um amigo, um colega que trabalha no direito penal, militar. E ele me explicou que as viaturas possuem um sistema de telemetria, que não há como os policiais, os agentes, eles desligarem essa telemetria. Então eu falei, se eles têm essa telemetria, o meu cliente falou que foi levado para um local diverso desse suposto local que ele foi preso em flagrante, então eu vou pedir essa telemetria. Quando eu pedi a telemetria, foi expedida no processo, até que constou que ele foi levado para um terreno baldio. Nesse terreno baldio, a viatura ficou por mais de 37 minutos. Sabe Deus fazendo o quê, né? A gente sabe. Ele apanhou, ele sabe. foi xingado, ele foi extremamente manipulado ali. Então, quando veio essa questão da telemetria, logo no dia da audiência, eu perguntei sem ao menos qualquer indício, falei, por algum acaso vocês levaram ele para um local diverso da prisão? Não, doutor, fomos direto. Por algum acaso vocês conhecem esse local? Eu apresentei as fotos do terreno baldio. Não, doutor. Aí, consequentemente, veio a parte do meu cliente depor. E ele fez um depoimento extremamente conciso nas palavras e que mostrava toda a dor, toda a angústia que tinha no coração dele de estar passando por aquele momento que ele não deveria passar. Então, eu juntei essa prova no processo e depois, propriamente, eu mostrei. Excelência, não se trata aqui do diz da fé pública, mas se trata aqui de provas objetivas. E não há como, não tem a extensão falar que um GPS está mentindo. Até porque ele é conectado num satélite, eu não tenho ofício sobre TI nessas condições para saber se é ou não é. Então, claro. Meu cliente foi absolvido em primeira instância, na terceira vara criminal, Dr. Rodrigo, e ele absolveu pelo indúbio pro réu por ausência de provas. E isso me trouxe uma certa felicidade, porque muitas vezes nós, infelizmente, nos deparamos com provas improváveis, muitas vezes, de achismo ou até mesmo de coisas que não estão na formalidade do processo penal, e o doutor Rodrigo, da terceira vara criminal de São Vicente, ele foi propriamente a formalidade, as provas. E é isso que traz mais vontade de ser advogado criminalista. Você está entrando num jogo que está 10-0 para o Estado, ele não tinha nenhuma condição. Se eu não tivesse alegado essa telemetria, agora ele estaria preso com uma condenação no mínimo de 6 anos em tráfico, 5 anos e 10 meses. O doutor Otávio, ele esteve aqui, né, no podcast, e até em outros momentos eu conversei com ele, que ele é um amigo meu, e eu perguntei pra ele, falei, cara, por que você escolheu, por que você foi pra essa área e tal, e aí eu fiz uma pergunta que eu quero fazer pra vocês também, né? Por que você atua, né, além de atuar no direito criminal, mas como é que eu posso colocar isso pra vocês? Diante da sociedade, o direito criminal, ele não é, às vezes, bem visto. Por quê? Eu vou falar o que está na consciência coletiva das pessoas. Pô, bandido, tem gente que fala, bandido bom é bandido morto. Tem gente que fala isso, sim, né? Sim. Então já é uma coisa absurda de se falar, né? E outra, pô, se o camarada tá defendendo bandido, logo também é bandido. Compactua. E aí eu tava conversando com ele sobre isso, né? E ele falou, Gabriel, que eu perguntei sobre essa questão moral, né? Essa questão ética e moral dele. Eu falei assim, cara, pra você, como é que você lida com isso? Ele falou, o meu papel é fazer com que as regras do jogo sejam cumpridas. Existem as 4 linhas, existe o juiz, o árbitro, tem que aplicar o que tá na lei, tem que aplicar o que tá ali naquele livrinho. Então, assim, o nosso papel, e aí ele respondeu que o nosso papel ali como advogado criminalista é fazer com que as regras do jogo sejam cumpridas. Independentemente se eu acho ou não acho que ele é inocente, porque realmente tem casos que eu imagino que vocês já devem ter lidado, que o camarada realmente cometeu o crime, só que você vai ter que prezar para que o que foi apresentado de provas ali seja válida pelo direito brasileiro, que seja tudo feito com toda a formalidade que o CPP prevê. E aí eu pergunto para vocês, eu tô só a introdução da pergunta, vocês já lidaram com essa questão moral aí, cara? Assim, com familiares? Todos os dias. Não é isso, doutor? Todos os dias, né?
eu tenho... Minha mãe, eu costumo dizer que minha mãe foi a primeira advogada sem diploma que eu conheci, cara. Minha mãe tem umas histórias bem bacanas. Inclusive, uma delas aqui, pedi licença pra falar antes de responder sua pergunta. Mas teve uma história quando eu morava nos predinhos. Eu tinha um interfone, minha mãe era a síndica do prédio. O meu prédio, o portão de entrada do prédio, ele dava direto para a escada e a escada dava acesso ao meu apartamento. Então, era bem de frente. O que acontece? Um cara chegou uma certa noite e tocou todos os interfones. Os interfones antigamente não é que nem os interfones de hoje, que se um atender, o outro não consegue escutar. Né? Só consegue fazer uma chamada para um apartamento. Os apartamentos antigos dos prédios, tu consegue discar em todos, você disca em todos e todo mundo atende ao mesmo tempo. Então fica aquela bagunça. Falou, o que foi? O cara desesperado. Por favor, abre a portão para mim, abre a porta para mim, que a polícia tá atrás de mim. Ninguém abriu a porta. Minha mãe falou, eu vou abrir. Minha mãe abriu a porta dela, liberou o interfone, o cara entrou, falou, tia, por favor, me ajuda, porque a polícia está atrás de mim. Minha mãe falou assim, ó, entra aqui, entra no prédio, fica aqui na minha porta. Se a polícia pedir para entrar, porque a porta vai estar trancada, se a polícia pedir para entrar, você entra e pula a janela. Mas o que estava acontecendo? Por que te ligaram? Tia, não sei, eu estava na rua, a polícia chegou, todo mundo correu, eu também corri. E isso é corriqueiro. Acontece muito, principalmente dentro de periferia. Imagina só que você tá num horário ali, um pouquinho mais à tarde, como aconteceu com o Renan, chegando do trabalho. 5h45, tá numa 15 rua, para 6. Tá numa rua escura. Sovaco suado. E isso eu falo pra você, com toda sinceridade. Eu prefiro encontrar numa madrugada um psico do que encontrar um policial. Sim. 1000 vezes encontrar um psico do que encontrar um policial numa madrugada, numa rua escura. Então, é o que eu quero dizer. Muitas pessoas se colocam nessa situação, não se colocam porque querem estar nessa situação. É porque a vida, né, te coloca nessa situação de você estar passando num determinado local, a polícia passar, todo mundo correu, você vai ficar? Não vai, claro. Ninguém fica. Ninguém fica, você não sabe qual é. A gente sabe, a gente vê todos os dias os casos isolados que acontecem com a polícia dentro da periferia. Inviolabilidade do domicílio. Doutor, você é criminalista. Tem inviolabilidade do domicílio dentro da favela? Não tem. Porque na favela é pé na porta e ninguém fala nada. Isso é das 4 linhas que o Rolim falou pra você. O que acontece é que eles não seguem as 4 linhas. Então, o meu papel aqui não é defender o crime, é defender os direitos. E os direitos, ele vale pra todo mundo. Tanto pro culpado quanto pro inocente. Sim. Não é isso, doutor? É. Agora eu quero ver, ele levantou o sarrafo, agora eu quero ver tu responder. Acho que muito se diz sobre você defender bandidos ou sobre qual que é a sua intenção de fazer isso. Muitas pessoas perguntam nas redes sociais qual que é o intuito de tudo isso. Mas, no final das contas, a gente percebe que as pessoas elas precisam ter, né, um porta-voz. Eu digo que, para mim, é muito mais fácil e melhor advogar para uma pessoa que sabe que cometeu o delito, que fala, doutor, eu cometi, e já tem noção das consequências, do que num caso como esse, de que o cara não cometeu e ele foi condenado e vai ser condenado por uma coisa que não aconteceu. Eu não consigo imaginar a dor de estar dentro do cárcere por algo que você não fez. Então, se eu tenho essa opção, se eu tenho esse direito, se eu busquei isso com toda a minha vontade, desde toda a minha faculdade, para ser esse porta-voz, então eu preciso mostrar que existe sim uma tese, que existe sim uma formalidade que as pessoas devem preponderar, deve ser seguido. Não adianta em Alphaville ser... tudo bem, e como ele falou, na favela ser o pé na porta. Todas as pessoas têm os mesmos direitos e todas as pessoas precisam também que a justiça exerça os direitos que elas têm. Eu te pergunto isso aí porque pela tua fala inicial lá, quando eu perguntei sobre... E aí eu posso estar fazendo um julgamento errado aqui. Claro. Me parece que você é cristão, né? Sim. Cristão protestante. Sim. O Juninho tem religião? É também. Na verdade, eu sou batista, mas... Tá. Mas é protestante. É protestante. Que se eu falo evangélico, tem protestante que não gosta. Porque aí vincula... Enfim, é outro assunto. Vincula com outra coisa. Sim. Mas nesse caso, você na igreja, com colegas, por ser um contexto mais tradicional, sim, ter um tipo de... Não vou dizer represária, mas um olhar esquisito ali por você atuar com causas criminais, e aí o Juninho, como o Juninho agora falou que também é cristão, se num contexto ali, não só familiar, mas às vezes até eclesiástico, tem algum tipo de um olhar um pouco diferente por vocês atuarem para a sociedade ali como advogado criminais? No começo eu tinha esse receio. Eu achava que as pessoas poderiam criar algum tipo de distanciamento de mim. Mas eu percebo que a igreja, ela é formada por pessoas que estão em busca da melhora.
E quando você aponta o dedo pro outro, tem uma trave no seu olho também, que você não enxerga. E quando o Espírito Santo, Jesus, ele toca no nosso coração, ele mostra quem nós somos, ele revigora o nosso ser, que mal tem, e por que eu devo, né, apontar o dedo pro próximo? Eu sei que na igreja, como em qualquer outro ambiente, qualquer outro local, tem pessoas, e pessoas erram. Mas a todo instante, sempre que eu me mostro ali, eu sou líder de jovens da minha igreja, eu tenho uma célula, assim que posso dizer, então eu lidero alguns jovens, e eu mostro para eles literalmente isso, que o nosso bem maior é a nossa honra. Então, por que a gente precisa macular a honra do outro, sendo que a gente não está cuidando de nós? A gente tem que separar o joio do trigo, já dizia em Tiago. Então, a gente muitas vezes esquece do fundamento maior, que é aquilo que nós precisamos honrar, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo toca no coração de cada pessoa. Aquela pessoa que muitas vezes te aponta, que muitas vezes tem algo contra você, na verdade, ela precisa de uma conversa. E eu sei que tem pessoas que criam esse afastamento. Mas a gente tem que ir com amor, tem que ir com calma, mostrar que não é só isso, que todo mundo tem um direito. Ninguém nunca sabe o dia da manhã. Qualquer pessoa... Tem um crime que qualquer pessoa pode cometer, homicídio, né? Tem uma frase... Pô, real. Tem uma frase que o pessoal fala que é melhor você ter o contato de um advogado criminalista e não precisar do que precisar e não ter. Né? Então, contextualizando, eu quero... Perdão. Eu quero falar uma frase também. Fala aí. Melhor 100 culpados inocentados do que um inocente preso. Aí. Agora vou citar outra frase aqui. Água, pedra dura, tanto bate. É isso aí, aquela frase lá. E agora eu também vou concluir com uma frase. A vaca, ela bebe água e forma leite. A cobra bebe água e forma veneno. O que você tá absorvendo pra ti? Aí. Isso aí ele pegou no chat GPT antes de vir. E aí, cara, eu queria perguntar aqui, ô Juninho, qual... Você falou que você veio, né, de uma família simples, né, de periferia. Cara, os desafios, assim, e aí eu pergunto pros dois, porque também os dois são jovens, né, qual que foram os desafios, cara, que você teve que vencer aí? Lógico, você já mencionou a questão do financeiro, você era bolsista, tinha toda essa questão, mas quais foram os desafios que você teve que lidar na graduação e ainda lida, por ser jovem, numa advocacia extremamente tradicional? Cara, primeiro, assim, que eu queria destacar é a questão do preconceito mesmo, né? A questão do preconceito, ela é muito forte com o jovem sonhador, né? E principalmente de periferia. E quando eu falo esse preconceito, não é nenhum preconceito externo, não. É um preconceito muitas vezes interno. São pessoas que estão do teu lado. Quantas vezes eu não ouvi? Olha lá, o Juninho já tentou ser MC, o Juninho já foi isso. MC? Ah, cara, eu sou escritor. tá. Eu sou escritor, Essa eu eu não gosto sabia. muito de escrever. Eu gosto muito de escrever, então... Então agora vai ter batalha de rima aqui com o Renan e com o João. Batalha jurídica. Faz uma rima aí. Cara, sacanagem. Eu faço uma rima só se vocês lutarem aqui. Pô, não dá, vai rasgar o terno aqui, pô, cara. Não dá. Então, assim, eu acho que o preconceito interno, ele é muito grande, sabe? As pessoas que estão ali do teu lado, muitas vezes, elas duvidam de você. Primeiro por você ser novo, primeiro por você vir de onde vem. Então, tem até muitas pessoas que falam isso na internet, né? Não busque apoio nas pessoas que estão do seu lado, porque essas pessoas que estão do seu lado sabem muito sobre você. Então, elas não entendem que você muda. Você não é a mesma pessoa de 5, de 10 anos atrás. Só que a pessoa que te conhece há 5, 10 anos atrás e te acompanha nessa trajetória, não vai entender isso. Entende. Então, você é o mesmo cara que você jogava bola no campinho e que arrumava briga e que era o cara que fazia confusão. Eles não entendem que você se formou, você mudou sua mentalidade, você se tornou um homem, você tem responsabilidades e agora você é um porta-voz. Então, as pessoas, até se formar, até ela romper essa questão do preconceito, eu sou bem tranquilo, cara. Vou falar pra você, eu sou bem tranquilo quanto a isso. Eu nunca fui uma pessoa que se importasse com o que as pessoas falassem. Eu acho que o projeto da minha vida sou eu que dirijo. A caneta da minha vida, quem toma sou eu, né? Claro que com apoio total de Deus aí, eu acredito muito nisso. Mas quem dirige minha vida sou eu. Então, eu sei aonde eu quero chegar, eu sei de onde eu vim, eu sei de onde eu saí pra estar aqui hoje. Então, eu consigo vencer isso, consigo te responder isso tranquilamente. Que um dos maiores desafios é, sim, o preconceito. E não o preconceito externo, é o preconceito interno de pessoas que te conhecem. Porque é isso que você falou, cara. Tem gente que, ao seu redor, conhece muito sobre você, né? Só que, assim, ela não sonha a mesma coisa que tu sonha, né? Então, assim... Ela não enxerga, ela né? não enxerga, pô. O teu sonho. O sonho, cara, isso é bizarro, porque o sonho, ele não é palpável, ele é no campo das ideias, no campo da fé, velho. Ele não tá ali, tá ligado? Pra pegar, pra ver, pra compartilhar.
Eu tenho uma regra que eu não divido o sonho. Se a pessoa perguntar, pô, qual é o teu sonho? Mano, eu saboneto pro lado, Sim. eu não falo. Por que eu não falo? Porque não faz sentido eu falar pra uma coisa que tu não vai entender. E tu não enxerga, porque às vezes o teu ambiente, que tu tá ali, a tua visão é outra. Então, tem gente que não tem a mesma visão das coisas. Principalmente, velho, infelizmente, na advocacia. Nem todo mundo tem a mesma visão sobre a advocacia. Eu conversei recentemente com uma advogada aqui no podcast e eu perguntei pra ela. Falei, pô, tu acha que a advocacia ela tá saturada? Aí ela respondeu, não, claro que não. Não tá saturada. Aí eu desenrolei a conversa com ela. Porque as pessoas, elas não enxergam, cara, às vezes, o advogado em si, que a advocacia é uma profissão que você pode construir a tua família, Claro. né? E quando você é jovem advogado, tem o sonho de construir uma carreira e trabalhar como advogado ou como dono de escritório, enfim, tu compartilha isso com quem não tem a mesma visão, o cara vai rir da tua cara, vai falar que o que tu tá fazendo é ultrapassado. Inclusive, quando eu quis começar o podcast, eu comentei com uma pessoa, não compartilhei isso, mas eu comentei que eu iria fazer, e a pessoa falou assim, pô, mas tem um monte de podcast aí, velho. Eu falei, pô, mas não tem o meu. Sim. Tá faltando o meu. Pô, não tem o meu, pô. Aí o cara ficou meio passo assim, eu falei, pô, não tem o meu com a minha linguagem, com a minha cara, do jeito que eu quero fazer, com a estética que eu quero ter, porque assim, a gente é jovem, velho, a gente vê do que tá rolando na internet, a gente acompanha, sabe o que é bom, né, sabe o que faz sentido ter, o que não faz sentido ter. E aí, na época, quando eu vi que existia um gap de conteúdo para quem tava começando, jovem advogado, com uma linguagem acessível, porque jovem fala igual jovem, né? Claro. Tu é líder de jovem lá na tua igreja, quando tu vai pregar, dar os teus ensinos lá, ninguém vai querer escutar lá tu falar com um jeito de velho, Sim. com todo cheio de lenga-lenga, porque tem os seus ambientes. Cada local tem um ambiente, né, para você comunicar. Então, quando eu quis começar, eu falei, cara, na minha cabeça era uma coisa certa, assim, sabe? Não tem, não vou dizer que tem como dar errado, mas não tem, é assim, porque era um sonho, é uma coisa que tá na tua cabeça, né? Então, assim, infelizmente, dividir sonhos é com uma pessoa ou outra, assim, é com a tua esposa, Família. com uma pai, com uma mãe, Pessoal. que enxerga, sabe o teu potencial e conhece, porque realmente isso que o Júnior falou é verdade. A pessoa que tá ali e conhece a tua história, ela conhece muito sobre você ao ponto de que se você comentar que você quer chegar em determinado lugar, ela vai falar, pô, tu não vai conseguir, porque eu sei de onde tu veio, É isso tá aí. ligado? É isso aí. Então, assim, e o que tu acha disso aí, Renan? Porque isso é uma parada, a gente falou muita coisa. É um desafio, né? Os desafios. Eu levo muito em consideração uma frase que já me falaram que ambiente muda comportamento. E aí uma vez uma pessoa que se importa muito comigo, ela um dia falou assim, pô, qual é teu sonho? Eu falei, pô, quero ser milionário. Quer ser milionário? Então beleza. Eu vou pegar agora e vou ligar pros 3 melhores amigos que você tem e eu vou perguntar, o Renan vai ser milionário? Se eles falarem que sim, tu tá seguindo o propósito certo. Mas se eles falarem que não, com quem tu andas, que tu dirás quem tu és, né? Aí eu falei, caraca, mano, você... Eu não tenho nem palavras para descrever a forma que transformou minha mente quando ele disse isso. Então, desde quando aconteceu isso, eu comecei a moldar meus comportamentos. Eu comecei a mudar com as pessoas que eu andava e comecei a trocar de ambiente. E quando você troca de ambiente, a sua mente muda, você consegue enxergar as coisas melhores, você se relaciona com pessoas que acreditam no seu potencial, que acreditam onde você vai chegar. Se você não tem uma pessoa para te dar esse auxílio, você está seguindo o seu caminho errado. Não adianta você tentar seguir com as suas pernas, quando muitas das vezes um incentivo, um empurrão, alguém que acredita em você, vai te levar a 2, 3 patamares a mais. Tem pessoas que têm uma excelente esposa, um excelente marido, e isso forma a pessoa. Tem pessoas que têm muitos amigos, mas esses amigos, será que estão te impulsionando para o que você quer, para o teu sonho, ou você está sendo só mais um na multidão? E ser só mais um na multidão, você vai falar que a advocacia é saturada, você vai falar que nada dá certo na sua vida e tantas outras coisas negativas nesse sentido. Cara, eu acho que eu comentei, o Juninho teve, acho que faz uns 15 dias, ele teve, não teve tudo não, acho que semana passada, né, tu foi no escritório, Sim. pra gente conversar, e aí eu lembro mas acho que foi na primeira visita que você teve lá, faz uns 15, 20 dias. Eu comentei com ele, cara, que assim, quando eu quis me envolver com o que era marketing jurídico, né? Como é que consegue cliente, porque essa é uma das principais dores da advocacia, né?
É conseguir cliente e depois que você conseguir, é conseguir receber. Inclusive, quando eu consegui meu cliente, acho que foi a maior loucura que já aconteceu, meu primeiro cliente. Segurei que tu Vamos tu chegar vai lá, contar. vamos chegar lá. Ia ter uma outra pergunta Eu também. não vou nem te falar qual foi o meu primeiro caso. Foi uma semana depois que eu peguei a carteira da OAB. E certeza que ele já falou, pô, sou advogado, aí esperei 10 anos de... E detalhe, saiu na tribuna, tá? Aí, ó. Primeiro. E aumentou o sarrafo, hein, Olha o mano? tamanho do desafio, olha o tamanho do desafio. E aí, assim, cara, eu tava comentando com ele, né? Quando eu ia ali no Fórum Trabalhista, ali em Cubatão, tem muita, vocês sabem, vocês são da área, tem muita diligência, o pessoal que é contratado pra fazer a audiência ali só pra fazer o dia, né? E o Juninho sabe que paga muito mal, né? Tu também sabe, paga muito mal, né? Né, Juninho? Paga muito mal, eu né? sei. Ele sabe, paga muito mal, que ele já me contou Muito. umas furadas que ele entrou aí. Muito. E aí, cara, quando eu vi essa situação, a primeira coisa que eu pensava é o seguinte: como é que esse camarada contratou um advogado de outro estado? Essa era a primeira pergunta que eu me fazia. Porque, pô, alguém tá me contratando ou contratando um colega pra fazer essa audiência. Pô, de onde que é esse escritório? Ah, esse escritório é de Manaus. Eu ficava pensando, pô, eu tô aqui pelo reclamante, pelo empregado. Como é que o empregado que mora aqui na Vila Siri contratou um advogado de Manaus, pô? Na minha cabeça não fazia sentido, né? E aí eu comecei a ver o seguinte, que a estrutura dos advogados, o pessoal ali, não questionava esse tipo de coisa. É um questionamento bobo, só que não se questionava, não sabia por que isso acontecia. E aí eu comecei a descobrir que os advogados, os escritórios que atuam no digital, eles fazem tráfego pago. Eles fazem campanhas na internet, eles postam conteúdos na internet, tem site. E aí, através do site, através de uma campanha, alguma coisa assim, na internet, que acontece que o cliente de um outro estado acaba contratando. E aí eu falei, pô, não é possível que isso aconteça. Então aí foi quando eu comecei a querer saber sobre esse mundo e foi quando eu comecei a questionar a minha estrutura em volta ali, né? Porque eu falei, pô, não é possível que seja só isso aqui. Né? Tu lutar pra conseguir um cliente. Aí depois tu luta mais outro cliente. Eu falei, pô, não é possível, pô. Tanto escritório próspero, tanta gente próspera aí, né? A advocacia hoje, tem camarada que nas redes sociais você vê ali um patamar ali, como você falou, milionário. Tem que ter um caminho, pô. Tem que ter um trilho, né? Ninguém chega no sucesso, ninguém chega da sorte, pô. Né? Fez uma coisinha, outro deu sorte. Então isso que você falou de ambiência, né? De locais, de ambiente, é pertinente, cara. Porque aí foi quando no caso, eu quis estudar, quis futucar, quis aprender, quis saber. Porque eu falei, pô, não é possível que as pessoas ao meu redor só enxergam isso na advocacia. E infelizmente, cara, não é... Apesar de parecer um comentário que eu vou fazer agora depreciativo e negativo, mas não é... Eu acredito, cara, que o cara que se forma, a diligência é transitória. Pra mim, o cara que estuda, faz direito, consegue passar a aprovação na OAB, ele não pode viver de diligência, velho. Ele precisa usar isso como um degrau. Uma alavancagem. Entendeu? Porque a advocacia, ela é uma carreira nobre e que proporciona que você tenha condições suficientes para sustentar a tua família, sabe? Então, assim, e eu sei que tem gente que ganha muito dinheiro com a diligência, mas aí as pessoas que ganham muito dinheiro são as pessoas que terceirizam e passam e têm o contrato da escritória. Aí o camarada ganha dinheiro, mas aí ele é empresário. Ele acaba quarteirizando, né? Aí ele é empresário O ali. escritório terceiriza, ele vai e Ele quarteiriza. vai lá e quarteiriza. Então aí ele ganha em cima. Então assim, aí ele tem um contrato direto com o escritório e acaba ganhando mais para manter a estrutura. Aí é empresário, não é mais dirigente. Mas uma pergunta que eu ia te fazer, Renan. Você falou que é da igreja. E aí a gente vê lá a tua rede social. Bom, primeiro eu quero que tu me explique essa questão de você ser especialista em jurisprudência do STF e do STJ, né? E aí, só para complementar aí, tu responde junto. Se a formação ali na comunidade da igreja te ajudou a, por exemplo, fazer uma sustentação, a poder se comunicar e se portar em público. Porque eu vou te dar minha resposta, tá? Eu já te respondendo para te jogar a bola. Eu tô aqui comunicando, né? Tô fazendo um podcast. Claro. Na minha concepção, isso foi um dom que Deus me deu, né? E aí você aprimora isso e você vai viver na vida. Então eu sei que isso aqui é uma competência minha. Tem gente que não conseguiria. Não conseguiria ficar lá de frente para a câmera, falar no microfone, mas eu sei que isso foi Deus me deu. Só que, por eu também ser da igreja, o ambiente te ajuda. Porque tu cresce, bicho, vendo o cara pregar. É isso aí. Tu vê coisa dando certo. Ó,
Eu lembro uma situação que foi na igreja ali que tem ali de frente na Rua 1 ali, de frente pra vila. Sei, a Assembleia de Assembleia. Deus, o Ministério de Santos. Exato, ali. Bicho, eu lembro uma das pregações que eu vi, que era pequenininho, velho. O camarada tava pregando e ele era muito nervoso, assim. Parecia que ele tava bem nervoso, assim, de nervosismo não de raiva, mas nervosismo de ansiedade ali, de estar nervoso ali pra pregar. E ele batia muito no púlpito. Batia, falava. Mano, ele não bateu e quebrou o púlpito, e o púlpito era de mármore. Pô, ele conseguiu pregar mais 5 minutos e depois ele entregou, velho, o microfone. Porque ele ficou tão nervoso de estar ali expressando em público que ele não conseguiu, ele pregou mais 5 minutos, entregou o microfone. Eu nunca mais vi aquele cara pregar em lugar nenhum, naquela igreja e nem depois em outra. E assim, vendo essas coisas, você vê como é que a pessoa se comunica, né? O que funciona assim, né? De comunicação, de jeito ali no público. Isso te ajudou, velho, na hora de você fazer uma sustentação ali no tribunal? E aí tu explica também o que é isso aí, que tu é especialista em jurisprudência. Tu é o Jus Brasil? Ele é Jus Brasil. Pacote... Ele tem um pacote de emenda de jurisprudência e tá falando que é especialista. Cara, eu vou cancelar meu plano que eu tenho na Jus Brasil. Aí, tá vendo? Ele... Agora que eu já tenho o teu WhatsApp... Aí, pronto. Já era. Esse é um curso da Faculdade de CI, do professor Caio Paiva, e ele faz uma vasta busca das jurisprudências do STJ e do STF em todos os segmentos do direito. Então, no direito processual penal, no direito penal, na execução penal. E é uma pós-graduação. Então, já concluí, na verdade, estou em fase de análise do TCC para a entrega do diploma. Propriamente, né, já auto me denomino dessa maneira. Mas, com relação à igreja, desde a minha infância, desde a minha adolescência, eu sempre fui muito bom em falar. Acredito. É um achismo meu, tá? Mas eu preciso também acreditar em mim. E quando eu trabalhei no buffet, eu tinha que fazer a animação da festa para cantar o parabéns. Então era uma exposição absurda ali. Não tinha o que fazer. Era eu ou ninguém fazia. Então eu comecei ali, e agora no 3 a gente vai cantar parabéns, não sei o quê, vamos lá. E chamava a pessoa para dançar. Festa de 15, 16 anos, tinha muito essa questão. Quando eu saí desse buffet e fui trabalhar numa barraquinha de praia, ali foi algo focado mais na venda. Então, ali eu tive que ter esse feeling de entender o que o cara precisava no momento. E eu, de uma forma rápida e abrupta, eu já falava, talvez uma água não seria melhor do que... Talvez uma água. Ou talvez você pode tomar um H2O. Então, eu tentava vender ali, fazer essa jogada, essa charada. Mas quando eu ingressei na igreja, eu já ingressei com uns 16 anos, 17. Não foi minha infância, minha família não é cristã. Eu vi ali uma oportunidade também de eu poder melhorar como pessoa. E melhorando como pessoa, a nossa oratória ela também vem no conjunto. Quando você estuda a Bíblia, você estuda os textos, você vê que Jesus ele falava com as pessoas através de metáforas. E essas metáforas alcançavam tanto o alto calão, como a pessoa que estava lá, tanto os sacerdotes, quanto as pessoas que eram do povo. E essa mesma mensagem ela é de formas diferentes, só que a essência era a mesma. E eu pensei, Jesus, me capacita para também ter essa forma, o Espírito Santo me mostra como que eu posso fazer com isso. Então, diariamente eu estudo, eu leio bastante para melhorar a minha oratória, melhorar a forma de me expressar, e é algo que eu nunca mais quero deixar da minha vida. Acho que quem não fala não consegue se expor, não consegue ter esse indício, não consegue sobreviver no mundo que a gente vive hoje em dia. Ô Júnior, você também, eu não sei se teve eu puxei isso aí, por conta da formação mesmo, né? Sim. Realmente a gente sabe que, o cara é cantor, né? Tu vai ver o cara cantava na igreja. Tipo, ter esse pano de fundo religioso, ele ajuda muito a pessoa quando ela vai ter uma carreira e uma profissão, né? E aí, no teu caso, cara, eu acompanho ali tuas redes sociais, tudo, eu vejo que você também tem um trabalho com a política ali, com pessoas Sim. ali, com assistência social ali, com o pessoal fazendo um trabalho nas comunidades, né? Sim, esse tipo de trabalho, ele te ajuda também na profissão, na hora de falar ali com o juiz, no desembargador? Cara, com toda certeza. Eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida. Como o Renan falou aí, nunca tive uma dificuldade de me expressar. E, geralmente, quando você é muito novo e você sabe se expressar, você acaba se destacando de alguma forma, né? Então, desde a escola, quando eu tinha trabalho para apresentar, trabalho em grupo, eu falava, eu vou apresentar. Alguém faz a parte escrita, eu apresento. Eu lia 5 minutos, eu conseguia apresentar inteiro sem olhar para o papel. Então, eu vi, ao longo do tempo, que isso é uma coisa, como você falou, é um dom de Deus, se expressar, saber a forma de falar.
né? E isso vai se aprimorando, claro. É um dom que nem... Não quer dizer que você nasce com um dom que você não precisa aprimorar. Sim, então, exato. você está sempre se aprimorando. E um dos lados que me aprimorou, para mim, hoje, falar muito bem e se expressar de uma forma diferente, foi a política. Eu conheci a política, eu estava entrando no 2º ano da faculdade, né? Um candidato do meu bairro, a gente insistia muito para que ele viesse candidato, ele não queria, ele era uma liderança natural do bairro e a gente precisava de uma liderança que a gente não tinha. Então, muitas pessoas ao redor dele cortavam cabelo com ele, pedia para que ele viesse candidato no bairro e até que ele falou assim, Júnior, eu acho que eu conversei com a minha esposa e eu acho que eu vou vir candidato. Eu falei, cara, se você vir, tem meu total apoio. Eu não sei muito, estou entrando no 2º ano de faculdade, mas o pouco que eu sei da teoria, a gente se ajuda e eu vou conseguir te ajudar. E ele era um cara muito retraído e muito reprimido. Acontecia as reuniões e quem falava era eu. Tinha apresentação de projeto para apresentar para a comunidade, quem falava era eu. E tu tinha o quê? 23, 24 anos? Cara, eu Isso era aí? mais novo, eu tinha uns 24 para 25 anos aí. Então, o que aconteceu? A própria comunidade começou a fazer chacota com ele com isso. Pô, o vereador não é fulano, o vereador é o Júnior. Pô, o vereador é o Juninho. Até a própria mãe dele, uma vez, eu lembro até hoje, na carreata que a gente foi fazer, a gente estava se preparando, e eu falei para ele, ó, fala que a gente vai fazer isso, isso e isso. Ele falou, não, fala tu, porque não estou muito confiante e tal. E eu peguei e falei, fiquei alguns minutos ali falando, as pessoas gravando, tinha bastante gente. E quando eu terminei de falar, a mãe dele gritou, falou assim, o Júnior é o próximo vereador do bairro. Ele proibiu a mãe dele de ir para a carreata. A mãe dele ficou e a carreata seguiu. Então, aí eu já percebi uma coisa. Às vezes, quando você se destaca também, isso não é muito bom. Às vezes, é bom você deixar a pessoa... Às vezes, a pessoa te coloca no fogo, fala assim, pô, eu não sei me expressar muito. Vai lá, Renan, fala por mim. Você acaba falando, você ganha o destaque e a pessoa fica... Ela acaba se retraindo. Então, às vezes, é bom a gente dar um passo para trás também e deixar que essas pessoas peguem o protagonismo que é delas. Sim. Aquele momento, o protagonismo era dele. Eu não tinha que tirar. Então, a gente só aprende isso aprimorando e tendo esse conhecimento. Hoje, eu tenho esse entendimento de que o protagonismo realmente era dele, eu não deveria ter falado. Por mais que eu quisesse ajudar ali naquele presente momento, eu acabava atrapalhando. Até também. porque não é bom pra ele, porque assim, se a pessoa, no caso, pretende entrar num cargo eletivo ali, cara, eventualmente ela vai estar numa situação que o Juninho não ia estar lá, Perfeito. né? Assim, ela eventualmente vai precisar falar por conta própria, né? Sim. E se não tiver um momento que ela vai treinar a oratória dela, quando essa situação aparecer, bicho, vai ser um fiasco. Vai ser um fiasco, porque se a pessoa não treina, e a questão de falar em público, ela vai muito da percepção que as pessoas têm nas relações umas com as outras, Sim. né? Porque o pessoal às vezes pensa, falar em público eu tenho que gerar ali uma comoção global ali, ou ser uma coisa muito... Mas se a pessoa souber se relacionar bem no 1 a 1, ela consegue falar em público, porque ela sabe que, apesar de estar falando para um número às vezes considerável de pessoas, no fim das contas ela está querendo atingir uma pessoa que seja. Sim. Então ela sabe como é que... ela tem carisma, ela consegue saber o momento, às vezes, de soltar uma piada, às vezes não fala sério, o tom de voz, mudar a entonação. Então, assim, só consegue quem sabe conversar, velho, sabe lidar com pessoas, né? Ô, Juninho, e aí, hoje, além de advogado, você trabalha ali com assessor de Isso. vereador. Isso. Qual que hoje é a tua função, assim, além de advogado? Assim, só uma correção, não Tá. é a assessoria do vereador, tá? É do quê? É a assessoria da prefeitura mesmo. Tá, boa. Sou assessor, hoje eu sou assessor parlamentar de governo. Legal. Pô, então o cara é chique. Não. Ele quis fazer a correção, Renan, para falar que ele tem um cargo alto. Não, que isso, que isso. É nada, é porque, ainda falando de política, quando eu me envolvi a primeira vez... Mas eu não saberia a diferença. Obrigado por... Só tô Não, brincando. fica tranquilo, é assim mesmo. Explica pra gente a diferença. A diferença de assessor parlamentar para assessor de relações de governo? Assessor parlamentar, ele é mais diretamente com o vereador ali dentro do gabinete, tá? E assessor de governo tu faz mais uma política que é voltada para o braço da prefeitura mesmo. É o executivo. O parlamentar é legislativo e o outro é o executivo. Você Então, fica eu na fico parte do executivo. do executivo. Do executivo. Não fico na parte do legislativo, que é onde cria as leis e tal, e fiscaliza. Fico mais na parte de execuções, que é a parte que eu mais me encaixo. Eu acho que o braço social meu é muito forte, né? Voltando a falar sobre a política, hoje eu estou muito envolvido com política. Voltei lá atrás, quando eu comecei com essa política, não deu certo, continuei na política, mas eu acho que, assim, eu acredito que a política ainda ela é um braço muito forte de mudança social, né? Ela é um braço social muito forte. A política ela tem que chegar nas pessoas que mais precisam.
sabe? Porque a gente vê muito hoje, tem uma frase do Enéas que ele falava há muito tempo atrás, que geralmente, por que as pessoas criaram asco com a política? Porque a política, muitas pessoas que se aproximaram dela foram pessoas que não tiveram sucesso na sua vida profissional. E elas acabam se aproximando da política para ter um êxito ali financeiro ou status social, sabe? Então, essas pessoas não representam de fato a sociedade. Eu tiro em Cubatão, hoje a gente tem em Cubatão, a maioria dos donos de Cubatão é vereador de dono de boteco. Então, sou até falar assim, pô, é um preconceito, não é um preconceito, sabe? Não é um preconceito. Mas hoje a representatividade das pessoas é muito carente, sabe? Um dono de boteco, ele não pode ser, às vezes, ele até pode ser um cara legal, mas às vezes a popularidade dele é usada para ele alcançar ali um cargo eletivo, mas de fato ele não tem uma representatividade, ele nunca chegou numa comunidade, viu qual é o problema da comunidade, ele não tem um projeto social, ele não tem um plano para a cidade, esses caras não tem nada, eles só têm a popularidade. E deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, em Cubatão, e aí só pra... Hoje eu não moro mais em Cubatão, eu trabalho em Cubatão. E o porquê que a gente saiu de Cubatão? A gente teve uma situação lá, quando a gente morava, isso foi lá em 2008, sei lá, 2009. A gente mudou de Cubatão porque a gente foi forçado a mudar de Cubatão. Porque a gente teve um assalto, cara, na nossa casa, que entraram rendendo arma na cabeça, foi loucura, encapuzado, aí teve o assalto, passou mais uns dias, assaltaram de novo, arrombaram a porta de casa lá, e a gente viu que, infelizmente, naquela época ainda eu acho que era pior, porque não tinha, pelo menos aquela região do SESI ali, Sim. ela não era como é hoje. Não. Né? Hoje tem mais era ali. Muito deserto ali, cara. Então, assim, a gente mudou por conta do perigo mesmo, né? Então, assim, eu quero te fazer uma pergunta. Qual que é a maior carência ali em Cubatão? O que você percebe ali? Como você falou que trabalha com um braço social ali e você faz meio que quase que um meio campo ali nessa situação, o que você percebe que é uma dor ali da cidade particular ali? Cara, eu queria até aqui falar sobre o ex-prefeito de Cubatão, Ademário, que foi um grande percussor aí para dar uma direção para a cidade. Qual é hoje a maior dificuldade de Cubatão? Qual é hoje o problema social que mais atinge Cubatão? Cubatão ela é formada mais de 60% por favelas. Então, a maioria dos bairros de Cubatão, das pessoas que residem em Cubatão, moram nas periferias. Então, com isso, as pessoas elas não conseguem ter acesso a serviços básicos, né? Como saneamento básico, como atendimento de saúde adequado, às vezes uma escola perto de casa. Isso influencia muito. Hoje, a gente tem um governo de continuidade. Pela primeira vez na história de Cubatão, há um governo de continuidade. Então, o governo Ademário veio, ficou 8 anos e agora conseguiu, com o apoio do antigo governo, o atual governo é o César, também apoiado pelo ex-prefeito Ademário. E hoje Cubatão tem o norte. Hoje Cubatão, aqui parafraseando uma frase que o prefeito Ademário falava muito, que em 10 anos, Cubatão vai zerar o déficit habitacional. Vai ser a primeira cidade da Baixada Santista a zerar o déficit habitacional. Porque foi atacado isso na raiz mesmo. Então, as favelas que tem ali da Vila Siri, da Vila Esperança, estão construindo prédios ali da CDHU gigantescos. Quando eu passo ali, eu pego a Anchieta, tu já vê no fundo ali os prédios. Ali na Vila Siri ali vai ser prédio também, no comecinho também. ali. Isso, fizeram um novo viaduto ali de acesso, porque a Vila Siri só tinha uma entrada e a entrada era cortada por uma linha de trem. Então, quando o trem passava, as crianças não conseguiam passar para ir para a escola. Se tivesse algum atendimento ali do SAMU, o SAMU não conseguia passar, então as pessoas ficavam isoladas. O que o governo fez? Em parceria com o governo do estado, fez um novo viaduto que dá acesso ao outro lado da Vila Siri. Né? E esse novo acesso será construído os prédios ali. Legal. Então, é uma urbanização, é um ato muito importante. Então, hoje, o principal da cidade é a questão habitacional. Legal. Com toda certeza. Eu quero voltar num assunto que eu lembro que você falou que o teu primeiro cliente. Como é que tu conseguiu ter o primeiro cliente? Cara, eu vou deixar o Renan falar primeiro. Não, porque eu sei que vocês têm história, né? Eu já falei bastante. Eu vou ser bem objetivo, tá? Não precisa não. Pode falar, pô. Fica não, tranquilo. Bom, mas também depende da história, né? O cara vir aqui com meia hora de história, tem que ser objetivo, né, Daniel? Daniel, ele quer ir embora. Pô, ele vai ficar no veneno. Vou ter que apagar a hora extra pra ele. Bom, tava cortando o cabelo. Meu barbeiro. Um dia você vai ver essa história, hein? Eu tinha também sido recém-aprovado no exame da ordem. Só que eu já criava conteúdo nas redes sociais, como
eu falava que eu gostava de direito penal, né, nas minhas redes sociais. Então eu fazia vídeo com os meus amigos da rua e a gente fazia vários vídeos voltados para esse segmento. A gente imitava o Toguro quando ele falava em pleno 2024. Sei. Eu fiz umas réplicas nesse sentido. Já fiz vídeos sobre o que acontece quando uma pessoa tá numa balada e o outro cara beija ela sem a anuência dela, né? Todas essas questões. E aí eu tava cortando o cabelo, falei que tinha sido aprovado na OAB. E aí, papo vai, papo vem. Ele pediu meu contato, né? No dia seguinte, a esposa dele, a mulher, me liga, eu tava em casa. Ela fala, o cidadão aqui, ele foi preso porque ele tava traficando. Corre aqui pro fórum. Eu não sabia nem qual fórum era. Pra você ter noção. Aí, eu fiquei na dúvida se era... Não, mas realmente é uma dúvida, porque às vezes o camarada é, sei lá, de São Vicente e foi preso, você sabe lá Deus onde. Né? E aí acho que o fórum deve ser diferente, né? Para a apresentação ali, né? Eu cheguei na porta do fórum, eu tava, acho que era de manhã, era 9 horas, não tinha aberto o fórum pra entrada, é a partir das 10. Eu fiquei lá na frente mó tempão. Nessa que eu fiquei lá na frente mó tempão, eu fui tomar uma água, um café. Quando eu voltei, ele já tava na porta da audiência de custódia. E eu não tinha feito nunca na minha vida audiência de custódia. Eu só via, né? Aprendi vendo. Quando chegou na hora, frente ao juiz, eu olhei pro cara assim, eu falei... O que eu faço aqui? Pensando na minha cabeça, né? E agora? Aí o juiz começou a falar que não sei o quê, você tem alguma coisa contra? Que os policiais isso, que eu não tava lá. Eu ali no meio, vendo todo o debate, vendo toda a situação. E foi dada a voz à defesa, né? A minha pessoa pra fazer a defesa. Aí eu não sei o que aconteceu lá, que eu me senti o Mário de Oliveira Filho, né? O príncipe da advocacia. Eu, comecei a falar, não sabia artigo de cabeça, comecei a dar um enrolation daquele jeito de advogado. Quando ele olhou pra mim, eu olhei pra ele e falei, irmão, vamos pra cima, vai ser isso. O juiz começou a olhar, pensar, o Ministério Público também nunca tinha visto, né? Normalmente um advogado tão enrolão, né? Enrolando todo mundo. Falando um monte de coisa. Aí ele falou assim, doutor, obrigado pelas suas palavras, por tudo que aconteceu, mas não vai ter o que fazer, a prisão vai ser decretada e você briga no processo. Quando eu saí lá fora, eu falei, caraca, ali eu falei, que loucura. Cara, uma curiosidade, tu ficou triste com a tua primeira... o primeiro desafio, assim, porque eu vou falar pra você, eu fiquei muito triste numa primeira audiência que eu fiz e o cara ficou preso, mano. A primeira audiência de custódia, o cara ficou preso. E eu fiquei triste, eu fui pra casa, falei com a minha esposa, eu falei, pô, cara, ela falou assim, não, mas é normal, da profissão. Eu falei, não, mas não é possível, como assim? Ele ficou preso, tal, eu argumentei tão bem. Ficou uma nuvenzinha na minha cabeça, acho que uma semana. Eu falando, pô, não é possível. É exatamente isso. Qual que é o sentido de tudo isso que tá acontecendo? E tu já tinha saído da carteira, o número... Tava. Porque demora, né? Eu não sei... Eu cheguei antes, e aí eu saí pra tomar um café, eu não concluí. Eu fui na OAB e peguei minha certidão pra poder entrar na sala. Então eles imprimiram na hora ali uma numeração preliminar. Eu nem lembro agora como é que funciona isso. Eu fui assim, né, com a mão tremendo. Falei, meu Deus, seja a tua vontade. E a partir desse momento... Parece que tudo transformou, porque a rede de apoio, de uma forma geral, fez com que eu me motivasse a ser melhor. E, por incrível que pareça, aquele momento me deu muito ensinamento. Porque a partir do fato de que você tem aquele déficit em algo, você tem que buscar melhorar, você tem que buscar uma condição para você não ser a mesma pessoa. Então, desde aquele momento, eu procuro todos os dias evoluir. Aí eu gosto de olhar as audiências que eu faço, eu gosto de gravar também para rever que argumento eu tô tendo, que forma eu tô me expressando, qual é o jeito de falar. Mas tudo partiu de um corte de cabelo, de um fade. E tu chegou a fazer estágio na área criminal ou não? Estagiei em escritório criminalista. Foi importante para você? Foi Isso bastante. te ajudou? Foi uma escola, né? Foi uma escola. Eu estagiei com o Dr. João Manuel Armoa. João Manuel Armoa Júnior foi uma grande escola ali. Eu aprendi bastante sobre o que é advocacia criminal também, a parte das audiências, a parte de buscar ali o direito efetivo. Então, eu também estagiei com o Mário Badures. E foi momentos de aprendizado para eu me tornar, né, a pessoa que eu pretendo ser e vou me moldando todos os dias. Deixa eu te fazer uma pergunta, Renan. Legal, cara. Você é novo, né? E o Sou direito coroa, criminal... O direito criminal... tá ficando um pouco calvo, eu acho que talvez... Tô brincando. Jogador. O corte de cabelo não vai precisar ter de novo, que ele tá ficando calvo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é jovem, né? Tudo. E o direito criminal, ele acaba sendo um pouco mais caro que as outras áreas do direito, porque ela lida com o bem mais precioso que a pessoa tem, né?
Um dos, né? Depois é a vida e a liberdade, né? Então vocês lidam com esse bem. E com a urgência, Sim. né? Como é que você faz, ou como é que você aprendeu precificar ali os teus honorários? Pô, como é que eu vou dar preço aqui no meu serviço? Às vezes uma coisa muito urgente, sendo tão novo, porque a pessoa às vezes vai olhar você e fala, pô, o cara tá me cobrando X valor aqui. E ele é novo pra caramba. Esse moleque sabe que é quanto que ele tá me cobrando? Né? A cabeça, às vezes, das pessoas não entende que ali tem um profissional que estudou, tem... capacidade. ela não entende isso, né? Então, assim, como é que você faz e fez? E aí eu pergunto isso pro Júnior também. Qual que é o peso da luta? Então, assim, o preço, você tem que ir de encontro com o que você está buscando. Eu estudo bastante, diariamente, noite e dia. Eu dedico a minha vida 100% à advocacia criminal. Então, nada mais, nada menos do que eu eleger o que eu tenho que receber. E a pessoa, ela tem o livre-arbítrio para escolher quem ela bem entender. Mas uma coisa sempre deixo ponderada. Eu vou estar com vocês até o final. Até a última escada eu vou estar do seu lado. Se você precisa de alguém que esteja com você até o último momento, que eu não vou conseguir segurar a mão para sempre com a pessoa, mas que vai brigar, que vai bater, que vai ir de frente para a batalha, essa pessoa sou eu. E isso traz uma confiança, isso traz uma veracidade. E é isso que eu faço com todos os meus clientes, com todos os meus processos. Você tem que entender o seu valor. Quando você tem um valor, nada, nem ninguém, nem nada molda o que você é, entendeu? E você, Júnior, como é que você lida com isso aí? Quando você... Na área criminal, né? Quando você tem ali uma situação extremamente urgente e a pessoa vê, a pessoa nova, jovem... Porque quando a pessoa vê os cabelos brancos ali, vê a pessoa ali... Né? Passa mais credibilidade quando parece a pessoa que, é mais velha. Né, parece que passa um pouco. Ainda mais no direito criminal, que é muito tradicional, né? O que acontece muito na advocacia criminal é o seguinte... Eu faço ainda um trabalho arcaico e artesanal, completamente artesanal. Então, eu recuso o caso, tá? Eu recuso casos assim, porque eu não trabalho pela quantidade. Acho que o Renan sabe muito bem disso aí, que atua na área criminal. Não adianta você abraçar o mundo. Você não vai conseguir dar atenção para todo mundo. Então, o meu trabalho, ele é individualizado para cada caso, né? Então, eu sou uma pessoa muito atenciosa. Então, é como o próprio Renan aqui falou, eu estou até o final com o meu cliente. E essa confiança eu passo no dia a dia para ele. Ele entende. Quando ele senta na minha frente, eu falo para ele, eu não vendo ilusão. Eu falo a verdade. Sim. Eu não estou aqui falando para você que amanhã o seu filho vai comer churrasco com a senhora na sua casa. Mas eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. Vou fazer de tudo. Eu vou achar alguma coisa aqui, eu vou estudar dia após noite. Às vezes, sabe muito como é que é. A gente fica sem dormir, cara. Acontece algumas coisas dentro do processo que realmente mexe até com o nosso pessoal. Você fala, não é possível. Não é possível. Eu tenho que achar uma saída para isso. Eu tenho um cliente meu, cara, que, semelhante ao caso que você falou, ele estava na casa com a família, ele estava em casa com a família estava reunida, era um domingo, e ele saiu para comprar carvão. E ele mora na Vila Esperança, uma comunidade. É a maior comunidade de Cubatão. E ele saiu para comprar carvão. A gente sabe que dentro da comunidade, 98% da população é pessoas de bem. E 2% são marginais e que fazem coisas ilícitas ali, aproveitam do difícil acesso para praticar suas atividades. Acontece que ele, passando por um desses locais, a polícia chegou na hora, abordou algumas pessoas que estavam ali. As pessoas que estavam trabalhando com trabalho ilícito fugiram. Ele ficou porque ele não estava devendo. Ele ficou, a polícia pegou ele. Um outro cara trouxeram para perto dele, que não estava perto dele, trouxeram para perto dele. O outro cara estava com alguns aparelhos que tinham sido acabados de ser roubados na pista. E levaram ele junto no roubo. Pasmem. Aconteceu que ele foi para a delegacia. E o que aconteceu? A vítima reconheceu ele. Você acredita? E ele não estava. E eu acredito nele. E ele chora toda vez que eu vou falar com ele lá. Ele chora e fala, Júnior, eu não estava. Doutor, eu não estava. Desculpa te cortar, Júnior. Eu espero que você consiga retomar isso aí. É porque claro. É um assunto importante. Tem um movimento, até social, para tentar tirar essa questão do livro de reconhecimento nos presídios, né? Sim. Porque na delegacia, no caso. Na delegacia. A pessoa olha ali... No inquérito, ali na fase de inquérito. Um cardápio, se eu posso falar assim, um cardápio ali de pessoas que cometeram algum crime. E aí, aquilo ali serve como um reconhecimento. Ah, reconheci, mas...
E aí parece que existe, eu sei que existem algumas instituições que fazem esse trabalho voluntário, né? Para tentar provar no judiciário, né? E tirar essa pessoa da prisão porque ela foi presa injustamente, né? Vocês têm alguma opinião, assim, formada sobre esse livro de reconhecimento? Porque, assim, o Júnior, às vezes a pessoa vê ali, o rapaz era preto. Aí, As características são sempre as mesmas, né? entendeu? A pessoa vê ali, pô, o rapaz era preto. E aí ela viu ali um rapaz ali no livro é a mesma pessoa. E às vezes não é, Não é. né? Em muitos casos não são. Vocês têm alguma opinião, assim, formada sobre essa questão do livro de reconhecimento? Tem até... Pode falar. Eu ia falar só do caso em questão que eu tô agora. Eu tô batendo muito na questão do artigo 226 Sim, do CPP, né? Que é a parte do reconhecimento. Ele traz ali uma série de recomendações, né? Aí é que tá. recomendações. São recomendações ou são exigências? Aí que tá. Recomendações segundo o juiz. Eu tenho uma decisão agora, lá da terceira vara de Cubatão, que ele fala que são meras recomendações. Tá? Porque ali existem diversos requisitos que você precisa seguir, e aí a gente volta para aquele assunto das 4 linhas. Tá? Muitas vezes isso não é respeitado. Como é que a pessoa não estava no ato ilícito? O outro cara que estava do lado dele, que foi trazido para perto dele pelos policiais, foi achado com ele os pertences, a vítima não reconhece, mas reconhece o meu cliente. Tu consegue falar, assim, ainda que brevemente, quais são esses critérios aí? Porque eu não posso nem falar se é critério, né? Porque se for recomendação, São não é critério. requisitos. Né? Requisitos. Critério quando convém para eles, né? Porque, né? Não é isso, doutor? Porque Eu vou mandar para você a decisão. Né? Porque critério Eu vou mandar. Quais são hoje, então, as recomendações? As recomendações é a seguinte, se você quiser me corrigir, doutor, fica à vontade. Mas você tem que ser colocado ali ao lado de pessoas que são semelhantes à sua característica física. Então, assim, pô, você é um cara branco, de porte baixo, eu não vou colocar um cara negro de porte alto do teu lado, porque é óbvio que a discrepância é gritante. Então, tem que ser pessoas que estejam mais ou menos semelhantes ali com a sua aparência, né? Ela deve ser, ainda que na delegacia, pós o ato ali, ela reconheça, ela também tem que reconhecer em juízo, o que muitas das vezes não acontece, e até hoje eu estou pedindo para o juiz não reconhece, e ele não fez esse reconhecimento em juízo novamente, isso já faz um tempo, até buscando aí um possível erro da vítima, porque se não era ele, e ela apontou para ele como sendo ele, se colocar outras pessoas semelhantes, pode ser que ela erre também, né? E eu conto com isso. Então, esses são os quesitos, que para eles são recomendações, mas o CPP ele é taxativo. Ele é muito claro em falar que os quesitos têm que ser seguidos. E você... Volta lá, você falou do teu primeiro cliente, porque ele falou, eu quero saber. Como é que foi teu primeiro cliente? Quero saber também. Cara, meu primeiro cliente. Vamos lá. Eu me formei ano passado, meio do ano. Meio do ano? Meio do ano. Minha assistente, tá? tá Depois eu vou falar um pouquinho dela na minha vida. Filmmaker, ele tá dando entrevista. Até puxar lá atrás quando você falou de mudança não, de fala agora. ambiente. Fala agora, porque se tu esquecer, Cara, amigão, fala agora. Porque senão, meu irmão, o bicho vai... Ó, daqui pra Cubatão é uns 30 minutos. O que ele vai apanhar no carro é brincadeira, tá? Eu já deixa eu fazer minha parte aqui, né? Faz eu agora. Mandar um abraço pra minha esposa aí, que foi um ponto fundamental na minha vida. E eu digo que foi uma virada de chave, até porque... como eu sempre eu não tive uma pessoa que me orientava dentro do meio jurídico ali, não tinha nenhum familiar advogado, então, provavelmente não, eu não tinha nenhuma roupa social na minha vida inteira. Então, quando ela entrou na minha vida, ela falou assim, você vai ser advogado, então a sua aparência é importantíssima. Você vai mudar seu guarda-roupa inteiro. Ela jogou, eu vou ser bem sincero para você, ela jogou todas as minhas roupas fora. Todas. Não tô brincando aqui, não. Todas as minhas roupas fora. E ela falou, a partir de hoje, você só vai comprar roupa condizente com a sua atividade. Condizente com a sua vida que é agora. Pô, e no teu caso, o telefone pode tocar a qualquer hora, né? Qualquer hora. Porque se o cara tem flagrante... Não, de madrugada a não família vai ligar pra você. O Renan hoje de madrugada tava em atendimento. Tô praticamente virado agora. Aí, sério? Tava em atendimento. Tive um flagrante ontem à noite em uma biqueira que teve as suas drogas apreendidas, de várias pessoas que correram. E aí eu passei a noite inteira na delegacia, hoje pela manhã teve audiência de custódia. Trabalhei, tive audiências agora à tarde, vim pra cá
Então tá Na correria. graças a Deus. quase um dia inteiro sem dormir. Mas bom, tu feito... aproveita também, quer dar os créditos a alguém aí? Falar da mulher, namorada? Pô, quero mandar Sei. um abraço aí. Namorado também, não sei se... Quero mandar um abraço aí pra minha noiva. Namorado. Pra minha noiva, a Rebeca. Quero mandar um beijo e um abraço também pra minha mãe, pra Juliana, pro Cauã e pra Juju. E também pro time de Monstrão, que vocês sabem quem vocês são, né? Ele veio com o discurso tipo jogador de futebol, né? Hoje a gente conquistou os 3 pontos, vamos pegar lá o time fora de casa. Juninho, fala aí, como é que foi a tua... Cara, meu primeiro cliente. Me formei no meio do ano passado, tá? Mas antes de me formar, eu já tinha sido aprovado na prova da ordem. Boa, Então, parabéns. quando a gente se forma, tem essa opção de quem já foi aprovado pedir a antecipação da colação de grau. Sim. E eu pedi minha antecipação de grau. Eu não tinha nem tinha acontecido minha formatura ainda, que foi acontecer mais pro final do ano, ali em meados de outubro, novembro, eu já estava com a minha ordem na mão. Só que como é que tu explica pra sociedade que tu ainda não teve tua formatura e você já tá advogando? Não dá pra explicar. E a inveja dos colegas que ainda... Cara, eu digo mais assim, eu não tenho tanto problema com inveja, não dou muita... O recalquezinho ali, né? Porque o cara ainda tem que não dou apresentar tanta as bola, paradas, mas o cara pra tu já... explicar isso pra sociedade, não, eu já sou advogado, já tenho OAB e tal, a minha OAB não tinha chegado, eu tava só com a... Com a certidão. Folha toda Só com a folhinha, com a minha numeração, tá? Mó orgulho. Pô, e andando pra cima e pra baixo, eu falei assim, ó, doutor, tô com meu telefone, falou, ó, doutor, preciso que você vá na delegacia agora. Assim, do nada. Eu nem tava de social. Caramba, é agora que eu vou fazer? Tava, não, tem que ir pra delegacia agora que aconteceu um acidente, um incidente. O que aconteceu? O cara trabalhava na refinaria de Cubatão, ele era encarregado, e o supervisor acabou mandando ele embora. O supervisor mandou ele embora por coisas que não aconteceram e tal. Ele ficou chateado, ele foi pro bar beber. Nesse mesmo dia que ele foi mandado embora, ele foi pro bar beber. Ficou bebendo no bar ali no centro de Cubatão mesmo, tal. Conheceu uns caras, ficou trocando ideia. Na hora de ir embora, foi deixar um cara em casa que era caminho para ele ir embora e tal. Deixou o cara em casa e foi falando, pô, o supervisor me mandou embora, o supervisor é de fora, né? O supervisor é de fora, veio com a equipe dele, me mandou embora para colocar uma pessoa dele de confiança e tal. Eu acho, pô, sou trabalhador, sou pai de família e tal. E ali, os dois já alterados e tal, falou, pô, vamos conversar com ele amanhã, vamos lá, pô, sabe onde ele mora, onde ele tá hospedado? Pô, não sei e tal, mas... Não, beleza, então... Marcaram no outro dia, foi lá, pegou o cara e foram lá tirar satisfações com o supervisor. Caraca. Chegando lá, ele ficou dentro do carro. Na hora, ele já se arrependeu. Ele falou, não, eu não vou fazer isso. Vamos embora, deixa quieto. Ele falou, não, agora nós já tá aqui, o cara tá ali, vamos lá, vamos falar com ele. O cara desceu do carro, foi lá falar com ele. Acabou que teve uma discussão ali entre eles. O cara bateu no supervisor. Todas as pessoas que estavam com esse supervisor, a equipe dele de trabalho, correu atrás do cara, o cara correu, entrou dentro do carro e eles saíram com o carro. No meio do caminho, na fuga, ele bate o carro, todo mundo para a delegacia pelo acidente. Chegou lá na delegacia, tá o cara para fazer o boletim de ocorrência contra ele. Esse cara tentou me matar, ele estava armado, ele tentou me matar. E ele foi preso por tentativa de homicídio. Caramba. Esse foi o meu primeiro BO. Levinho. Caramba, meu amigo. Coisa leve, por isso que ele foi parar na televisão. Coisa leve. Tribuna, Meu ficou uma Deus. semana veiculando na tribuna todo dia. E deixa eu fazer uma pergunta aqui. Caramba. O Júnior falou que existem... tem um limite ali, por ele ser profissional, né? Ele escolhe o que ele vai trabalhar. Existe alguma coisa na tua ética de trabalho que você fala, pô, isso aqui eu não pego, eu não trabalho, procura outra pessoa. Existe um limite? Cara, tem limite, depende. Seja técnico, no sentido assim, pô, Sim, tá tem num auge... Tem casos e casos, né? Tem motivos realmente torpes, assim, que eu acredito que eu não pegaria. Eu já recusei casos até de questão de feminicídio, tal. Era até uma sustentação oral para fazer de um caso de um cara que matou a ex-esposa a paulada. E eu realmente achei muito pesado. Eu falei, não vou fazer, não tem dinheiro que pague. Eu tentar achar teses de defesa para uma pessoa que realmente cometeu um crime bárbaro desse, que é o feminicídio. Então, não tive coragem, tá? Então, acho que eu tenho sim um limite. Você tem essa... Esse filtro, né? Eu tenho em crimes envolvendo violência doméstica contra a mulher, né? Esses crimes eu não advogo e recuso quando chega, porque acredito que é mais uma opção pessoal mesmo de não adentrar nesse mérito, nessas questões. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O Júnior foi aprovado na OAB, né? Comentou que foi antes da hora. Você chegou a fazer prova antes de se formar ou não? Cheguei.
qual pra vocês é a pior fase e como é que foi pra passar na prova do OAB? Porque tem gente que, cara, a prova é difícil, né? Não posso tirar o peso a importância da prova, mas para algumas pessoas parece que existe uma dificuldade maior. Cara, você já sentiu isso? Vocês sentiram isso na época da faculdade? Tem pessoas até mais inteligentes que Que não passa, né, a velho? gente... E não passa. Loucura, né? É psicológico. Eu atribuo isso a um problema psicológico, porque não é conhecimento. Conhecimento a pessoa demonstrava todos os dias em sala de aula. Pra fazer a prova, ela trava e não consegue fazer, cara. É E emocional. né? até hoje não passou. E É você- emocional. E você tinha método? Como é que você passou? Porque é um feito, né? É um feito, né? Passar Cara. antes de se formar é um feito. Pô, com certeza. Acho que é o sonho de todo É a cereja do bolo. estudante de direito. Ah. Já sonha com... Aí só falta o TCC. Sonha com isso. Não, Falar mas assim, o não, cara, vou passou passar antes. o cara passou na prova do OAB, o TCC, meu amigo. É brincadeira, pô. Ele tira a onda, pô. Não. A minha esposa foi me E outra? acompanhar no TCC. Ô, aí entra e fala assim, ó, na banca, ó, já fui aprovado aqui no exame da ordem, né? Aí tu já dá uma carteirada, né? Ó, tô aqui, já tô aprovado. Os professores até... Valeu. Pô, já tá aí com o pé, já tá com o pé na advocacia já. Como é que você... O método, como é que você passou, velho? Cara, que você fez? Eu vou ser bem sincero pra você. Na primeira fase, eu não estudei. Que isso? Eu não estudei. Eu quero dar um bom exemplo pros estudantes aqui no Eu podcast. não estudei na primeira fase. Eu fazia muita questão, mas eu não li lei seca, não. Né? Como recomenda alguns cursinhos. Eu achei muito mais prático fazer a questão em si. E na Exanc aí eu quero mandar até um grande abraço e um agradecimento à minha faculdade, que é a Escola Exanc. Tá? A Exanc é uma escola nova aqui de Santos. E eu não sei ainda se mas a Exanc por muito tempo liderou aí como o ranking que mais aprovava na OAB. Nos últimos anos, ela pegou esse título aí da Unisantos. Então, é uma escola muito boa, um ensino bem puxado, mas 90% da Exanc é bolsista. Olha que bacana. Então, o público da Exanc é público trabalhador, um público bem de correria, é um público que não desiste fácil, sabe? Então, é bem bacana e a Exanc sabe explorar muito isso. Então, ela sabe que às vezes a gente chega cansado ali do trabalho, cansativo e tal, aí ela tem matérias envolventes ali que vão fazer você realmente absorver o máximo da aula. E sem falar nos docentes aí, que um grande abraço pro professor Marcoche também. Mas eu mexer. E você, Renan, como é que foi aí essa fase aí de aprovação? Tinha algum método de estudo? Qual a fase que você achou que foi a mais difícil, primeira ou segunda fase? Bom, quando eu comecei a estudar pro exame da ordem, foi durante o finalzinho da faculdade, e aí eu prestei a primeira fase e fui aprovado. Logo fui para a segunda fase e reprovei. Quando eu reprovei, fui fazer a repescagem, na repescagem eu caí de novo. Ali naquele momento eu não dava tanto a vida para isso. Eu não destinava todo o meu ser para a prova, mas eu vi que eu teria que mudar isso, senão eu seria advogado. Sim. Então voltei para a primeira fase novamente e aí começou. Eu pegava de manhã, eu saí do trabalho que eu tava, falei, não, agora eu vou passar no exame da ordem. Aí eu saí do trabalho que eu tava, larguei tudo, guardei um dinheiro e me tranquei num local chamado Meu Cantinho do Estudo. É um cantinho literalmente com várias pessoas que fazem concurso de juiz, de promotor, do que seja. E é um silêncio ali, cada um estudando pro seu concurso, é a tal da ambientação, né? Caraca, e ali eu legal. passava 6 horas estudando. Eu via cursinho e também respondia ao OAB de bolso, que é um aplicativo que todos devem Pô, saber. legal. Passei na primeira fase e aí veio o medo, né? Veio o receio da segunda fase de novo, aqueles traumas. Pô, já caí naquela tese, não sei o que eu vou fazer. Então, novamente, eu dei mais um gás, fiquei mais 3 meses estudando. Acho que foi 3 ou 2 meses até a segunda fase nesse cantinho. Eu entrava às 9 da manhã e saía às 6 da tarde. Até que veio a prova e fui aprovado propriamente. Então, pra mim, a minha opinião sincera é que a segunda fase ela é mais complicada do que a primeira. A primeira, eu digo que Concordo envolve com até um você. pouco de sorte. Às vezes você assina lá, A, B, C, vou no C. Então, mas não é às vezes a pessoa ter o chutômetro, não é mais difícil por isso? Tu não acha? É porque... É mais probabilidade de errar do que de acertar no entendeu? chute. Tu não acha que... Não, tem que ter um conhecimento mínimo ali, Tem, entendeu? Você não vai chutar, por exemplo, o Neymar chuta com que perna? Direita ou esquerda? Você vai colocar esquerda ou ambidestro? Pô, você tem que ter um conhecimento ali. Tem que ter. Mas a segunda fase eu acho que é mais complicada, porque até mesmo eu tenho um problema muito com escrita. A minha letra é horrível. E uma das questões que anulou totalmente minha prova foi por conta da minha letra. Ilegível, né? Ilegível total. Caramba. Então, isso criou uma frustração. Eu tive que fazer, né, Caligrafia. caligrafia, isso, aprender a escrever um pouquinho Sabe essa aí, novamente. Juninho? Geração TikTok, ó. Entendeu? Ô, você já Eu viu sou os vídeos coroa, dele? já falei. Já viu os vídeos Tá dele? vendo? Ah, Sabe, tá vendo? Eu sou coroa.
Mas assim, Um dia com seu advogado. Aí o cara correndo, Aí o cara, correndo na praia, 5 horas da manhã. É, muito bom. o muito cara bom. fazendo vlog, vamos se vestir aqui com o advogado. O rei, o advogado rei. Vista-se com seu advogado. Vista com o seu advogado, advogado rei. o pior eu tenho alguns amigos que se chamam Enzo. Ô, doutor Enzo, tudo bem? É meio esculacho. sinistro, né? É. Mas então, essa segunda fase foi totalmente difícil pra mim passar. Mas, graças a Deus, pela honra e glória dele, deu tudo certo. Cara, eu achei a primeira fase mais difícil, assim. Por quê? Pô, porque tem várias áreas que eu não... Porque eu não queria estudar, não gostava. De fato, a gente não gosta na faculdade de tem- tudo, né? Não tem como gostar de Não, tudo, civil né? eu odiava, civil, eu processo não- civil. Eu achava difícil e eu não gostava de estudar o direito tributário, porque era muito fora daquilo que eu Não fazia fala, no da minha, estágio. não fala da matéria da minha segunda fase. Não, a Não fala tributária que eu não é- aceito, não fala que eu não aceito. Então, assim, eu não tinha familiaridade, não gostava de estudar, não achava interessante. O direito penal, eu achava legal as aulas, porque normalmente os professores sempre são bons e têm bons exemplos, então é bem legal, é bem empolgante. Eu acho que talvez seja a grande cartada ali, o grande cartão de visita para a pessoa escolher a área criminal é quando tem um bom professor, porque é batata. E aí eu não... Assim, eu não gostava de estudar ali, né? CPP, essas coisas que tinha aí, um monte... Eu não gostava. Então eu acho que a primeira fase, eu acho que é mais difícil Pegou por mais? isso. Pegou mais pra tu? Eu passei na primeira fase, mas eu acho assim, comparando a primeira com a segunda, eu acho mais difícil. Porque a segunda tu escolhe a matéria que tu tem familiaridade, né? Que tu gosta, né? E aí tu estuda só aquilo. O que entra de dificuldade, que aí eu acho que realmente, em nível de dificuldade, a segunda fase pesa muito mais, é a questão de tu remir o tempo ali. Sim. Porque você, pra quem não sabe, pra quem não fez ainda, a prova do OAB tem ali as perguntas, né? São Quatro perguntas A e B. e aí são duas perguntas para cada, entendeu? Então são 4 perguntas. São São 8 8 perguntas. perguntas, né? São Cada 4 com A e B. 4 questões são 2. Ah. Subdivide, né? E depois ainda tu tem a peça para ler. E passar limpo, porque tu não vai escrever de caneta, Eu fiz direto. mas Você fez é direto? confiança, hein? Fiz Confiança. Fiz direto. Aí na segunda vez que Fiz eu fiz a direto. segunda fase, aí eu passei do Eu só, rascunho pra... o rascunho eu só coloquei as teses. O rascunho eu coloquei as teses, os artigos que eu ia usar ali, mais ou menos as súmulas ali, mas aí eu já fiz direto. Já fiz direto. É. Só que o BO, eu acho que da segunda fase é se você trabalha na área e aí você vai fazer a prova da área, porque é totalmente diferente as teses, cara. Cara, Ah, eu não com achei, certeza. velho. Sabe o que eu não achei? Pô, Porque eu- eu fiz direito do trabalho, né? Aí eu fui pra repescagem na vez que eu fiz, porque caiu uma peça nada a ver, caiu um mandado de segurança. Foi uma peça coringa, assim, uma peça que... Eu não tô gostando, cara. É. Você fala, você fala da minha peça, você fala da minha matéria, de que você não gosta de tributário, Pô. aí você fala da peça que caiu na minha, pô. Foi mal, Mandar de segurança. Vocês fizeram cara. junto, não? Pô, Não. não é possível. Aí, cara, eu caiu mandado de segurança, uma peça totalmente alheia ali a... Enfim, foi uma peça, tipo, mano, nunca tinha caído na OAB. Inédita? Inédita na banca FGV. Parece que caiu antes, na banca que era anterior à FGV. Só que, bicho, a gente tá falando de 15 anos, Sim. entendeu? De FGV, né? Então, assim, muito tempo. Então, não vai cair. Eu fui pela probabilidade, né? Pois é, aí fui pra repescagem. Aí na repescagem deu certo, e aí eu fui confiando. Eu fiz isso que você falou, né? No rascunho ali, eu passava as teses, porque caiu contestação. A contestação é a peça mais fácil que tem quando tu tá falando de direito do trabalho. Por quê? Tu leu o Já tem enunciado, as teses. já tá ali. As teses já estão lá, você só vai Só- rebater as teses que já existem, né? Tu tem que saber os Não é uma pedidos, inicial, tu não tem que caçar pedido. Já tá ali o pedido, né? Tu tem que se manifestar sobre aquilo e aí identificar se a peça é pertinente ou contestação. Só que quem faz e quem acompanha ali é muito característico pra tu identificar uma contestação. E aí que a contestação foi de boa, aí eu passei ali pro rascunho, ali as anotações das teses que eu iria usar. Mas o que eu achei mais difícil, que aí que pra mim é o que pega, apesar de achar que a primeira fase é a mais difícil, é que a pessoa às vezes se perde na consulta. Porque se ela não sabe consultar o Vadmecum, meu irmão, ela vai ler a primeira pergunta lá, A. Meu irmão, ela vai ficar meia hora caçando a resposta. Aí ela não sabe, não acha, vai pra B. Aí ela volta, parece que achou a resposta, volta pra A. Então, assim, se a pessoa não conhece o material dela de consulta, ela toma pau, ela vai Cara, perder. Isso é uma coisa muito interessante. A faculdade não te ensina a manusear o Vadmecum. Eu aprendi a manusear o Vadmecum no cursinho. Eu fiz cursinho, não sei se vocês fizeram, eu fiz CEISC. Eu fiz no Damásio.
Eu fiz CISC. E o CISC te ensina a manusear o vadimeco. A faculdade não ensina. A faculdade fala... O professor dá aula e fala, ó, artigo tal. Você vai lá, abre lá e tal e fecha aquilo Às ali. vezes abre num tablet, num celular, Que num abre notebook, no que tiver né? disponível Sim, ali. Mas manusear de fato o VAD, lógico que eles frisam muito a importância, mas eles não ensinam de fato. Pô, índice remissivo. Eu terminei a faculdade sem saber o que era índice remissivo. Quando eu descobri o que é índice remissivo, ó, estudantes de direito que vão fazer a prova, façam índice remissivo. Estudem índice remissivo. Aprendam a mexer com índice remissivo. É muito bom, cara. É, pô. É muito é um Ctrl F da vida real. É isso. É um Ctrl F. Justamente isso. Entendeu? Você resumiu, é. Porque a pessoa tá acostumada com tablet, computador, e realmente é mais prático, né? Claro. A pessoa é estudante, tem condições de ter um tablet, alguma coisa, pô, é bem mais fácil tu pesquisar ali direto e tal. Só que na hora de tu fazer uma prova de consulta, que tu vai consultar o livro, tu tem que saber, porque quem tá acostumado, meu irmão, ele bota o dedo aqui, ele já sabe onde abriu. Pra quem tá acostumado a manusear. Né? Tu coloca o dedo ali, tu já sabe, porque tu conhece o teu Sim. material, tu sabe que se tu colocar o dedo aqui, pá, já vou abrir no CPP. Ah, vou um pouco mais pra cá, tu já conhece o material, né? Então, esse pra mim, que é a maior dificuldade que o estudante de direito acho que tem na hora de fazer a segunda fase, porque ela se perde no tempo, porque ela não sabe consultar muito bem o material, o VAD, e aí, bicho, ela acaba perdendo tempo. E tempo na segunda fase é precioso. É precioso. Porque assim, se tu não responder algumas questões na primeira fase, bom, primeiro que é muito difícil, é muito tempo de prova pra tu não responder Sim. as perguntas ali, Sim. né? Acaba sobrando até. Mas a segunda fase não, bicho. Eu, inclusive, Sim. eu fui até o final. Eu fui até o final porque eu precisava escrever. E outra, eu precisava dar a vida porque eu já tava na repescagem. E eu falei, mano, se eu vou ter que voltar pra fazer a primeira, Cara, eu acho que... tem uma história interessante da segunda fase que eu fiz junto com uma colega minha da minha sala, que foi a Luma. A gente fez a mesma matéria, tributário. E a gente acabou dividindo um pouco do estudo juntos ali. Eu falei pra ela lá na entrada, antes de entrar pra prova, eu falei, Luma, vai cair mandado de segurança. Aí ela falou, não acredito, tem que cair recurso. Eu falei, se cair recurso, eu tô ferrado, porque eu não sei. Mas vai cair mandado de segurança. E vai cair mandado de segurança e você vai olhar pra prova, você vai ler e vai lembrar de mim, vai dar risada na sala. Ela falou, pô, se cair mandado de segurança, eu não sei os pedidos. Eu falei, ó, o pedido tá aqui, aqui, aqui. A gente chegou na prova, era mandado de segurança. Caramba, Quando eu saí do portão, demorei mais que ela, saiu antes de mim. Quando eu saí do portão, ela tava assim, com o braço aberto. Passamos, Um anjo, né? Um anjo. Passamos. Eu falei, não, calma, eu não vou comemorar. Ela falou, já liguei pra minha mãe, já liguei pro meu namorado, já liguei pra todo mundo. Eu passei, hoje eu vou comemorar. Eu falei, não, eu vou esperar o resultado e tal. E eu passei assim, cara, é muito interessante. Todo mundo que fez trabalhista tava chorando. Todo mundo, pô, não acredito, errei a peça. Eu fiquei com isso na cabeça. Falei, trabalhista é difícil. Trabalho é difícil, trabalho é difícil. É que E sabe o que tributário é acontece? fácil. Sabe o que acontece, velho? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem gente que escolhe a peça, escolhe a matéria da segunda fase sem nunca ter trabalhado e nunca ter qualquer tipo de familiaridade com a matéria. E isso dificulta um pouco. Se a pessoa não for ligeira, por que dificulta? Porque tu vai ter que aprender do zero, praticamente, né? Tu vai ter que pegar o dia a dia ali, porque tu vai ler um caso concreto, né? Fictício, né? Mas é um caso. E você vai ter que ter essa noção de leitura ali pra identificar. Então, se você já trabalha no ramo, é mais fácil, né? Então, assim, no direito do trabalho, cara, é batata. Ou é inicial, contestação ou recurso ordinário. São essas três que caem. A esmagada... se a pessoa for e quiser arriscar em probabilidade, a odd da OAB, cara, a pessoa aposta nessas três. Estuda pra essas três e Entendeu? E toca o barco. vai na sorte. Foi o que eu fiz. Fui na probabilidade. Aí caiu o mandado de segurança. Aí eu falei, caramba, bicho. Ainda eu acertei, eu ainda passei por pouco, cara. Mas tu soube identificar a peça ainda. Soube. E estruturar ela. Soube. Porque só que aí eu errei algumas teses que eu não tava familiarizado, né? Sim. Aí eu fui pra repescagem, aí eu pensei, pô, se eu já tava confiante que iria cair uma das três da primeira e não caiu, agora que vai cair mesmo. Agora é Porque minha. agora é minha. E aí caiu contestação e aí tu correu pro abraço. E aí eu lembro, Juninho, tu falou da moça abrindo o braço agradecendo. Cara, eu lembro quando eu saí da OAB, da prova lá, né, na Unisantos. Aí eu fui e tal, fui no banheiro. E aí todo mundo, assim, né, eu não sei, bom, existe conversa dentro do banheiro, né? Se tu vai fazer uma pausa, o fiscal não fica... Cara, tem essa lenda. Eu não conversei, não tive essa... Eu também não conheço isso, não. Eu não tive essa sorte, mas tem, eu sei mas que tem, tem. velho, porque assim, né? As pessoas acabam falando não coisas específicas, mas... Mas se comunica dentro do banheiro. A peça em si ali...
Mas assim, no dia que eu fiz, da minha sala, eu fui o único que fiz tributário. Então, Não é- então eu vou mas começar com assim, quem, né? Mas assim, aí eu lembro que assim, porque, é lógico, tem um controle ali pra entrar 1 ou 2 ou 3 no banheiro, mas assim, não é uma comunicação irrestrita, né? Então, aí eu lembro que na minha pausa, que eu fiz uma pausa pra ir ao banheiro, aí eu encontrei um senhor, assim, ele já era de meia idade, aí ele todo empolgado, né? Pô, aí, caramba, não sei o quê, tô fazendo uma peça, acho que vou passar, vai dar certo. Acho que era a 4ª vez dele fazendo a prova da OAB. Ah, não, pô, boa sorte e tal, né? Porque aí eu sou cabreirão, né? Fiquei posturado, né, pô? Vai que um fiscal me escuta pegadinha. conversando lá e aí eu... tudo. Pô, tá maluco, pô? Aí, beleza. Aí quando acabou a prova, tudo, aí eu desci, né, tal, fui no banheiro, porque aí tu não pode ir no banheiro do andar, tu tem que ir lá embaixo. Aí eu encontrei esse cara, conversando, pô, e aí, tal? Aí eu abri pra ele, não, pô, caiu tal coisa, né? Ah, eu fiz igual. Aí ele todo empolgado, cara, aí passou um tempo, aí saiu a nota, ele super confiante, aí o cara não passou, velho. Aí eu falei, caramba, o cara todo confiante lá, e aí o pior que é o que mata a prova, velho. Que mata essa ansiedade. Tu sai da prova comentando com as pessoas. Pô, tu botou tal coisa. Pô, eu também. Caramba, era isso. E aí, tem ali 3, 4, 5, 6, 7 que colocou a mesma coisa e tu acha que... Tu não colocou. Só que aí tu não colocou, mano. Aí eu falei, pô, o cara deu todas as teses, o cara falou tudo direitinho. Como é que esse cara não passou, velho? Só que aí é aquilo, né? Na hora de passar, de escrever, a gente não sabe, né? Conta muito. Então, eu falei, aí eu fiquei até chateado pelo cara, assim, né? Porque eu acho que era a 4ª, 5ª vez. E se eu não me engano, ele tinha se formado há 1000 anos atrás. Aí voltou, estudou pra fazer a prova, tava na 2ª fase. Então, assim, quem para, quando a pessoa sai da faculdade, bicho, embala. Vai pra OAB e faz até passar. Sim. Porque se tu parar, pra tu passar de novo, pra tu passar depois de um tempo fora da faculdade, é mais difícil ainda, porque você não tá atualizado com as coisas, não tá familiarizado com o tempo de estudo. Porque na faculdade, querendo ou não, tu vai com a manada, tu vai com o pessoal. Então tem prova, tu estuda, tá acostumado, para. Mas depois que tu se formou, dificilmente tu vai parar ali a tua noite cansado pra estudar, né? Então é complicado. Renan, gostou da resenha? Amei. Juninho, gostou da resenha? Cara, sensacional. Júnior, eu quero que você deixe aí uma palavra final aí pros jovens advogados, para algum recado específico, alguém que tá te devendo, tu olha para aquela câmera, paga o que me deve. Meu futuro tem uma resenha aqui que ele deixou passar, tá? Qual foi? Fala aí. É meu futuro vice... Não, se liga, não, calma aí. Ô, Daniel, não segura aí. Quer que eu comente? Não, a gente vai comentar. Segura aí 10 minutos aqui, a gente precisa entrar nessa resenha aí. Se liga, imagina, chega o cara pra tu, tem um negócio aqui pra tu ser meu vice-presidente. Eu, vice-presidente do quê? Que eu não tô presidindo nem minha casa direito, que dirá alguma outra coisa. Ele, inventando moda aí, diz aí agora que é presidente de alguma coisa aí, e falou, tu vai ser meu vice-presidente. Eu falei, irmão, vice-presidente do quê, irmão? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? O que eu não posso? Ele não me dá informação nenhuma. Agora tá me cobrando aí, pra eu ser vice-presidente dele. Deixa eu só me explicar. Me colocaram dentro desse barco também, né? Sem eu ter muita informação, e até hoje eu não tenho. Ele tá me querendo puxar junto, pô. Eu sou o presidente da Jovem Advocacia de Cubatão. Só que eu descobri isso assim. O presidente chegou pra mim e falou assim, pô, Júnior, vi que você é um menino novo tá aí. postando vários vídeos no TikTok, aí tá bem. Tô seguindo você no Instagram, tô vendo que você tá postando alguns vídeos lá. É interessante a forma como você se comunica com o seu público. Vou te colocar como presidente da Comissão de Jovens Advogados. Tá bom. A gente meio intimidado, falei, não, tudo bem, tranquilo, tá, achei que ele ia passar. Passa um tempo depois, ele me manda minha posse, tua posse tá aqui, vem retirar. E tu viu que ele nem postou, né? Ele nem postou na rede social nem nada, ele em choque, não postou. Se ele tivesse... Presidente! Se ele tivesse seguido o conselho dele lá, cara, do vereador, de não ficar se destacando, agora ele não ia estar nessa aí, eu tava sem essa confusão, mas eu vou puxar você pra essa confusão junto comigo. Mudei de profissão. Agora muda aqui, o ADV, coloca enfermeiro. Não vai ser... Não sou mais, eu vou mudar. Não, conto com você. Figura. Conto com você pra essa empreitada, cara. Meu Deus. Conto com você. Você vai ser Calma aí, rapidão, meu Juninho, vice-presidente. antes de encerrar aqui, velho. Tu joga bola, mano? Eu jogo. Mas tu joga de quê? O que tu acha? Não vai começar. Que Não, você posso acha? falar real? Não vai. Zagueiro, pô. Minha esposa tá aí. Zagueiro? Pô. Por quê? Ou goleiro.
Que isso, pô? Ué, porque Grandão, pô. ele tem cara de ganso, não tem cara de ganso? Que isso, Não, pô? máximo não. respeito Cara de aqui a... Tem cara de goleiro tem. Goleiro ou zagueiro, Desse pô. tamanho, Não tem cara de ganso? Ó, o Daniel tem cara de ganso, pô. E isso não é negativo. Tipo, é que tem Não, cara... isso não é negativo. Não, de, não é negativo. de forma alguma, né? Não é negativo. Tu pode ser um bom zagueiro, pô. Um bom ganso. Um bom ganso. Não, pode ser um bom zagueiro, pô, com tempo de bola. Sim, Tu sim. sabe cabecear, Sim, entendeu? sim. Goleiro, tem boa postura. Que história é essa que tu joga bola aí que... tu também é presidente de alguma coisa aí também agora, não é? Cara, eu sou diretor agora do Ilha Caraguatá Futebol Clube. Um abraço aí. E como é Né? que tu se enfiou nisso aí? No meu bairro. Cara, eu sempre gostei de estar envolvido em todos os laços sociais que envolvem o meu Entendi. bairro. Entendi. Então, o meu bairro ele é muito movido pela várzea. As pessoas ali, elas são muito envolvidas pela várzea. Então, a várzea meio que dá uma direção para a comunidade da Ilha Caraguatá. Então, os times que dentro da Ilha Caraguatá, eles têm um braço social muito forte. Então, para mim tá ligado a esse braço social, eu resolvi entrar como diretor Agora, deixa eu do fazer uma time pergunta. Agora aí. eu vou botar ele na enrascada aqui. O que tu pode fazer como diretor? Porque ele é presidente, não sabe o que ele faz. E diretor? Diretor tu sabe, pô. Sei, O que tu sei. faz como diretor? Sei. Hoje a minha função foi o que eu falei pros meninos lá da diretoria. Hoje minha função é mais burocrática. Eu quero cuidar dessa parte de documentação, Boa. organizar a casa ali por trás, mas a partir do momento que vai pras 4 linhas ali do futebol, aí eu deixo com os meninos manjam muito mais do que eu. E eu comigo aqui doutor aqui é só documento e papelada. Só no cocô do relógio. Ô, É só documento e papelada. eu contei essa história num outro podcast que, cara, eu fui árbitro de time de várzea no México. Tu acredita? Que loucura, que rolê aleatório. E aí, cara, os caras queriam se matar e eu era a pessoa que tinha que evitar que isso acontecesse. E era cara jogando com tornozeleira. Era feio, cara. Era Tu feio. sabe que a história no México. Isso foi... Tu sabe que no México. Não, na realidade não era no... Desculpa, deixa eu reformular. Isso era nos Estados Unidos, Sim. só que o estado onde eu morava era um estado que faz fronteira com o México. Texas? Não, era no Arizona. Arizona. Que é onde tem a travessia lá do pessoal do Coyote. Então, a população mexicana é muito grande. E, então, essas ligas, que eles chamam ligas de domingo, né? Cara, era infestado de mexicano. E aí, eu precisava ganhar um cascalho e me colocaram nessa furada. Foi um brasileiro que me colocou nessa furada aí. E eu tinha que ser árbitro de futebol de várzea, bicho. Só E tu sabe da história, né? Do México ali, da Colômbia, da ligação do tráfico internacional com os times de futebol, né? Então até é engraçado você falar isso aí, que confirma mesmo essa lenda de Netflix aí, que fala que é muito forte, né? O crime lá organizado lá é muito forte dentro do futebol. Até porque os grandes chefes de cartéis aí, eles tinham um time de futebol, né? O Pablo Escobar tinha. É porque é um hobby, né, cara? O Vira um Senhor hobby, dos né? Céus tinha um também, que é lá já mais do lado do México ali. Então, assim, fui árbitro. Ele comentou da várzea, eu fui árbitro de futebol. Mas, fala aí, tu cata no gol, né? Não, vou falar que tu é atacante, camisa 9 é brincadeira, pô. Eu lembro que quando meus amigos me veem jogar, eles chamam de Adriano Imperador. Que isso? O cara falou que é da igreja, mano. Nove. Tem vergonha, é líder de 9. jovens. Aí, que igreja que é Batista lá? É Lagoinha. Lagoinha. Aí, ó. Teu ministro de jovens aqui, ó, mentindo aqui na cara dura. Vou falar pra vocês. Eu visto a 9. Não tem como, pô. E tu tá Faixa. jogando... Pivô. E tu Faixa, tá jogando faixa. E tu tá jogando no time da UOB. Eu tava jogando no time da OAB. E como é que faz pra... Como é que é essa... Como é que tu fez essa conexão pra entrar no time da Só UOB? passa os melhores. Só os melhores. É. E, Só e a os peneira? melhores. Quem quiser fazer a peneira, como é que faz? A peneira você precisa Muito chegar bom. lá, você chama... Procura quem? Procura quem? Tem O que dar uma- Renan Gomes. Não, Renan é tu, pô. É o diretor, Ah, tá. presidente. Renan o Alvarinho. Ah, o Renan ia vir aqui, pô. É. Ele ia vir aqui com o Claudinho. Isso Ele mesmo. ia vir hoje, inclusive. Ele que furou. Ele que furou. Aí, ó. Então, procura o Renan. E se você tem um bom futebol pra mostrar, acredito que aqui nessa mesa não tem ninguém muito bom, né? Um árbitro e um diretor. O árbitro e o diretor. Um árbitro que atuava no México, o diretor de várzea, então... O cara jogador K9 da OAB, o cara é destaque, mano. Mas é bem legal lá, você tem uma troca, um network com a galera, eles são bem receptivos, um time muito união mesmo, a gente tem viagens todos os finais de semana, você joga contra a OAB Butantã, OAB Campinas, aí joga aqui em Santos, jogo ida, jogo volta, é o Campeonato Paulista de Advogados, que é o estado de São Paulo inteiro. E isso é bem legal, esse incentivo também ao esporte. Cara, eu acho bem legal essa... Top. Eu acho legal mesmo, cara, porque faz com que...
faz com que a casa do advogado, né, que é o desejo de todo presidente ali da OAB, que isso que faça com que o advogado esteja na OAB, Sim. sabe? Dentro sim. ali em comunidade. Porque a pessoa tá trabalhando, tá no dia a dia dela e tá vivendo a vida dela. Ela não tá muito preocupada ali com o que tá acontecendo, né? Então essas atividades, cara, é legal porque faz com que os advogados se comuniquem, né? Enfim, tem esse Cara, intercâmbio com outros sim. lugares. Eu não sei aqui em Santos, mas lá em Cubatão eu sinto que os advogados são muito distantes da casa da OAB, né? Da casa dos advogados. Até comentei isso com o Gabriel. É muito estranho de ver isso. Parece que as pessoas não têm uma conectividade com as OABs locais, né? Com as seccionais aí. Sim. Isso é uma coisa Legal. muito É curiosa. algo que pode ser incentivado, trazendo agora como você é o presidente. Presidente da Jovem Advocacia de Tá, Cubatão. já é uma baita responsabilidade. A gente brinca, mas é uma baita responsabilidade. Então, quando... E eu vou ser o primeiro a cobrar esse presidente. Claro, você vai ser Tem o que cobrar. vice-presidente. Você vai ser o vice, né? Não vou. Então, eu tô migrando de área, fazendo transição de carreira. Cara, eu queria fazer uma pergunta aí pra vocês, aí mudando um pouco, invertendo os papéis aqui. É. Vou virar árbitro. Mas mudando um pouco os papéis aí, eu queria saber por que que a OAB é a única entidade de classe que tem prova para você realmente reafirmar o seu conhecimento, já que a gente cuida, lógico, de bens jurídicos e tem uma responsabilidade dentro da democracia imprescindível, mas médicos mexem com vida, né? O que mais importante do que a vida, né? E eles não precisam reafirmar esse conhecimento dentro da universidade, que eles adquiriram dentro da universidade, não precisam reafirmar fora depois. Aí tem alguns que falam, mas tem residência. Mas residência não é prova. Residência é como se fosse um estágio. Entidade de classe que tem prova para você atestar o seu conhecimento e aí sim você se efetivar como profissional, é só a OAB. É por isso que sempre vai ter essa briga aí de advogado, médico, das profissões, assim. Sempre tem aquela coisa, né? Principais profissões que tem e tal. Porque são bens mesmo, mesmo que a medicina lida com o bem mais precioso, né? Que é a vida, né? E o direito lida com os outros dois, que é o que, se você estiver vivo, que você vai lutar, que é patrimônio e liberdade. Né? Então, o direito, ele tutela isso, né? Então, eu particularmente, na época que eu estava fazendo a OAB, eu via bastante gente batendo contra isso, né? Que a prova da OAB tinha que acabar e tal. Só que, bicho, assim, eu nunca vi, sendo bem honesto, eu nunca vi alguém que passou na prova da OAB e que é contra a prova da OAB. Tipo assim, normalmente, quem bate contra a prova da OAB não passou na prova, ou é frustrado com a advocacia, ou fez 16 vezes a prova da OAB e não passou. Porque, é um filtro, né? Sim. É um filtro. Eu lembro que eu estava vendo uma matéria, acho que no Migalha, se eu não me engano, sobre a qualidade do ensino e o alto índice de reprovação na prova da OAB. E aí o MEC parece que estava chegando junto para poder nivelar o ensino nas universidades, porque tinha faculdade de Direito em cada esquina. E não tinha qualidade nenhuma. As famosas unisquinas, né? Entendeu? Então, assim, não tinha... Tem muito. Então, não tinha qualidade nenhuma, não formava o profissional ali minimamente para passar numa prova de habilitação, de profissão. E aí fica uma situação ali, né? A pessoa tem Mas você concorda comigo que o problema não está na prova da OAB? Não. Está nas outras profissões que não Mas precisam. tem que ter, não, cara. Tem que ter. Entendeu? O porquê que só a OAB exige Tem que você ter. ter uma prova para testar o seu conhecimento para você se tornar advogado e a medicina que cuida do maior bem jurídico do ser humano, que é a vida, não precisa. Imagina só a responsabilidade de um cara. E isso, assim, a gente fala bem informalmente de experiências acadêmicas que nós mesmos tivemos. Você pegar aí essas faculdades de medicina, os barzinhos são lotados. Muito mais do que qualquer outro curso superior. Muito mais do que qualquer outro curso superior. Então, a gente vê a dedicação dos engenheiros, dos advogados, a gente vê os da medicina também. E não é lá essas coisas, né? São pessoas, às vezes, um pouco de uma classe um pouco mais elevada, social e tal, tem um pouco mais de acessibilidade. Mas essas pessoas são as mesmas pessoas, se a gente sofrer um acidente a caminho de casa, são essas pessoas que vão nos operar e a nossa vida vai estar na mão dessas pessoas. A minha esposa, ela é da saúde, né? Ela trabalha em hospital e realmente ela comenta que o nível do nível dos médicos que hoje atuam, né? Não são todos, né? Mas assim, o nível do pessoal que tem vindo da faculdade, ela não é aquela qualidade que se espera de um médico, né? Não só falando tecnicamente, né? A questão de conhecimento, mas a questão também de empatia, né? Eu comentei aqui, quando eu conversei com o Otávio, que a advocacia, ela é quase que um sacerdócio. Ela não é só uma profissão.
O advogado, ele é advogado Uma vocação. qualquer hora, entendeu? É vocação, não tem como... Assim como juiz, assim como qualquer outra profissão, a pessoa tem que ser vocacionada para fazer aquilo. Então o cara vai fazer medicina só por conta do dinheiro. Só que aí acaba, às vezes é um péssimo ser humano, não tem um mínimo de empatia, né? Porque, pô, tu chega lá, a pessoa chega com dor, chega com uma dor, não sabe expressar muito bem aquilo que ela tá sentindo, ou não sabe investigar, não sabe o que tá acontecendo. Então, assim, lida com bem-estar, lida com tudo. Então, realmente, a medicina, ela é muito importante, né? Então, e comentando isso, né? Ela comenta, pô, hoje o pessoal que tem vindo de faculdade tá complicado. Né? Juninho, Isso aí. fala aí as últimas palavras. Eu vou deixar pro camisa 9 primeiro. Não, pivô tem que jogar essa no peito, né? Camisa 9 mata no peito essa. Entre brigar e bater o pênalti. E aí? Bateu o pênalti. Defender meus companheiros. Então, e camisa 9 nada, pô. Fala aí. Dá as últimas palavras aí. Agora é a parte que tu inventa uma mentira. O Daniel tá ligado. Inventa uma mentira pra ter um corte legal pra tu postar na rede social. Cara, você já, só te cortando um pouquinho, você já escutou a frase de que advogado não mente? Advogado não mente. Advogado não mente. Então, A verdade é uma mentira que ainda não foi descoberta. assim, ó, agora tu dá uma... Entendeu? Pra fazer um corte, pra tu dar um tchau aí pro pessoal. Não, agora será, vai. Eu queria agradecer primeiramente pela oportunidade de estar vindo É compartilhar um pouco da nossa vida, da nossa construção de carreira. E principalmente para você, jovem advogado ou jovem advogada que está nesse ramo. Continue perseverando no seu sonho. Continue focando naquilo que é de mais importante, que é a sua carreira, que é aquilo que a sua família tanto está buscando juntamente com você. Nunca desista de quem você é, da onde você pode chegar e o que você pode conquistar. Mas o mais importante diante de tudo isso é colocar Deus e a família em primeira das coisas. E esse fica meu recado para você e conte comigo. Valeu. Juninho, tuas últimas palavras aí. Agradeço a presença de vocês dois, mas Obrigado. dá um salve aí. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui. Segundamente, a você por ter me convidado aí. Tá? Muito obrigado de verdade. Já te conheço há bastante tempo. Fiquei muito feliz de saber que você é um companheiro de profissão agora. A gente vai seguir, vai ter muitas parcerias juntos aí. Eu queria mandar um recado para a Jovem Advocacia. Tá? Não desistam. Vocês estão vendo aqui um jovem negro de periferia que não teve boas condições financeiras, não teve pai, tem uma mãe que é auxiliar de faxina até hoje, tá? E mesmo assim conseguiu se formar, trancou a faculdade por 3 vezes por conta de problemas financeiros. Toda vez que eu perdi o trabalho, eu tinha que trancar minha faculdade, mas eu tô aqui, consegui me formar, passei na OAB antes de me formar e hoje sou um advogado, busco respeito por onde passo, sou bem respeitado. Então, o que eu quero dizer para vocês é que não desistam. Às vezes a vida prega peças na gente, adversidades, mas a gente tem que persistir. Não desistam, coloquem Deus na frente de tudo e vai que vai dar certo. É uma profissão nobre e sem ela não existe democracia, não existe sociedade civil organizada. Um abraço. Essas foram as palavras do nosso presidente da Jovem Advocacia de Cubatão. Tem vice? O cargo está vago e pode ser seu. Mande o DM para o Júnior Dantas no Instagram. Pessoal, obrigado por hoje. O episódio... muito legal, um formato diferente hoje, porque foi o primeiro episódio que eu fiz com 2 pessoas, né? Então isso foi bem legal, obrigado por vocês terem vindo. E é isso, deixa um like aí no nosso canal, comenta, compartilha um pouquinho aí quais são as suas experiências, as suas dificuldades no começo da advocacia, porque a gente está aqui para se ajudar e esse canal, esse podcast foi feito para te ajudar nesse começo. Então é isso, até a próxima.